Olá, gente, seja bem-vindo ao podcast Mais o Dia Feliz. Eu sou o Rafael Pinho. Hoje estou recebendo aqui Igor Ventura. Seja bem-vindo, Igor. Tudo bem, Rafael? Eu que te agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui. Mais um dia feliz pra gente, né? Maravilha. A gente vai bater um papo aqui com o Igor. Ele que é tarólogo, comunicador e também trabalha com mediunidade. Aí, conversando com as pessoas e ajudando elas a se desenvolverem nesse assunto. Mas antes a gente vai falar um pouquinho da Bidu, carregadores automotivos. Você que tem um carro elétrico, você que quer receber as pessoas na sua casa, você que também tem um comércio com alta rotatividade, é só você entrar no site da Bidu, bidu.com.br e pegar todas as informações. O pessoal da Bidu vai entrar em contato com você, você vai poder tirar foto do seu ambiente, vai poder passar todas as informações para facilitar a instalação do carregador na sua casa. Então, não perca tempo, a Bidu tem os melhores carregadores elétricos e uma linha modificada para que se adeque à sua casa, tá bom? Bom, Igor, vamos falar um pouquinho com o Igor aqui. Você que joga baralho e foi muito bem recomendado aqui pelo Wagner Borges, né? O Wagner esteve aqui com a gente e falou, convida o Igor, né? O Igor que mora também num bairro que eu morei, então eu me identifiquei bastante. E ele veio aqui falar um pouquinho de espiritualidade, também sobre os baralhos. Isso. Já teve convidados aqui também sobre baralhos e eu achei bem interessante também. E conta um pouquinho da sua história, como que você começou nisso, como que você foi parar no baralho, como que foi parar lá no Wagner, que também já estava fazendo participações lá. Legal. Então, Rafael, primeiro um prazer estar aqui com você, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, como é importante, a gente que é do Rio, a gente tem aquela visão do carioca, só quer praia, só quer samba, só quer churrasco, só quer futebol. De fato, isso é verdade, né? Então, assim, é legal ter um podcast como o seu aqui, bem legal, falando de muita espiritualidade. E eu acho que a gente precisa mais disso daqui, que você continue, então, nessa sua carreira aqui no podcast, principalmente aqui no Rio, que a gente precisa muito. A minha história, cara, ela é um pouco ela é recente, porque, como eu tava falando do carioca que só quer farra, pingue e foguete, é praia, futebol, eu vou fazer 40 anos agora também, né, em 2024, e maior parte da minha vida eu sempre levei uma vida normal. Eu digo normal porque eu nunca fui ligado com nada de espiritualidade, religião, eu não tenho religião, né? Sempre cultuei a minha fé ali, bem básica ali, Nossa Senhora, gostava dela, tinha esse contato assim com essa egrégora, mas assim, bem rasa mesmo, sabe? Aquela coisa bem do brasileiro, que tem a fezinha, e eu nunca fui com religião nenhuma. Embora eu seja de uma família católica, mas também não é uma família que ele pratica, né? É católico porque eu fui batizado e vai na igreja, sei lá, uma vez no ano é muito. Então, nunca tive nenhuma religião, nunca me identifiquei com religião, com grupamentos, sabe? Até hoje eu sou assim. Quando eu começo a botar muitos dogmas, muitas regras, eu já começo, peraí, que aqui não tá muito confortável para mim. Então, cara, eu passei a minha vida inteira, praticamente mais de 30 anos da minha vida, como uma pessoa normal. Quando eu era criança lá, por volta dos meus 6, 7 anos, mais ou menos, eu tinha algumas percepções visuais, que para mim, como criança, eu achava aquilo natural, tanto é que eu nem comentava isso com ninguém. Eu gostava muito de brincar no escuro. E o local que eu morava era como se fosse um grande sítio, né? Tinha muitas árvores, muito verde, muita natureza. É um lugar que você podia... Isso na década de 80, você podia brincar sozinho até tarde da noite, não tinha perigo nenhum. E aí eu gostava muito de andar de bicicleta à noite. Eu já contei essa história várias vezes, é que é interessante contar, porque foi daí que começou. Depois de adulto, hoje eu entendo que o que eu tinha lá atrás era já um princípio de clarividência. Então, quando eu tinha essa idade, mais uns 5, 6 anos ali, eu gostava muito de andar de bicicleta, eu sempre fui apaixonado por carro e de farol. Eu adoro carro com farol, eu dirigia à noite, aquela luz sempre me impressionou, sempre me trazia esse aspecto, assim, né, de me despertava alguma coisa. E eu falava com meu pai, pai, compra um farol para minha bicicleta. E na época era difícil encontrar farol para bicicleta, tinha um farol que era muito bom, que eu era louco para ter esse farol, cara. Eu acho que, se eu não me engano, era de diodo, biodo, alguma coisa assim. Você ligava ele no pneu, quanto mais você pedalava, ele tinha era de dínamo. Dínamo. E aí aquilo assim, cara, eu era fascinado naquilo ali. E no interior tinha muito isso, que eu tenho família do interior de Minas, e no interior tinha muito, era um farolzão grande, assim, bonito, parecia até de carro, eu era louco para ter na minha bicicleta, só que era difícil encontrar. E aí meu pai tentou comprar e nunca achou.
Aí eu cheguei várias vezes a improvisar uma lanterna no guidão pra fingir que é farol. Mas aí caía, enfim, não dava certo. Aí uma certa vez, cara, eu tava andando de bicicleta à noite, o lugar que eu andava era bem escuro mesmo, era bem breu. E eu comecei a reparar, eu tava sozinho, né? Eu comecei a reparar que mais ou menos 1 metro do pneu da bicicleta pra frente, uma luz esverdeada, ela aparecia, como se fosse um farol me guiando. Eu olhava pro chão assim, falei, caramba, tem uma luz ali. E eu brincava comigo, falava, poxa, eu não preciso de farol na minha bicicleta porque eu consigo enxergar à noite. Mas ela surgia no chão, vinha de algum lugar? Cara, vinha do alto? quando eu olhava pro chão, tinha uma luz, como se tivesse um farol mesmo. Assim, 1 metro do pneu pra frente, no chão, né? Iluminando o caminho. Como se fosse um farolzinho Como mesmo. se fosse um farolzinho, iluminando o meu caminho. Eu falava, pô, não preciso de farol, porque eu já consigo enxergar à noite. Eu brincava comigo assim. Então, pra mim, aquilo era natural. Nunca parei pra tentar entender aquilo aí. Era natural. E esses movimentos noturnos começaram a acontecer outras visualizações. Via luzes, bolas luminosas passando por próximas de mim, assim, escondia atrás da árvore. E pra mim também super normal. Não falava com ninguém, era natural. Pra mim, eu acho que todo mundo via aquilo ali, né? Interpretava como, não sei, natural aquilo ali. Quando você é criança, você não indaga muito, né? Não indaga, Acha então, que é normal. E para mim, todo mundo via aquilo ali, Muita né? gente fala isso Sim, mesmo, né? sim. E outros fenômenos que eu tinha também, quando eu era criança, que hoje eu sei, eram as saídas do corpo. Cara, eu voava muito quando era criança. Eu voava, eu sonhava que estava voando. Só que não era sonho, era realidade, era real para mim. Sabe? Mas a criança interpreta como um sonho. Hoje eu sei que aquilo que eu vivenciava era uma projeção, né? Então, voltando lá para a questão do escuro, então eu sempre fui muito aficionado por escuro. Tanto é que a janela da sala, ela dava para um matagal. Muitos eucaliptos, muito mato, muito verde, e era totalmente um breu à noite. Eu me lembro quando dava assim 11 horas, meia-noite, eu ia para a janela sozinho, todo mundo já tinha ido dormir, eu ia para a janela, abria uma frestinha só assim, ficava olhando, cara, pro escuro assim, na intenção de eu conseguir ver alguém passando, algum vulto passando. Eu queria ver isso, não sei de onde eu tirei isso. Mas é engraçado porque geralmente crianças têm um pouco de medo de escuro. Pois é, e ao mesmo tempo que eu tinha essa curiosidade de ver alguém passando entre as árvores, porque como era eucalipto, tinha vários eucaliptos assim, né? Então dava pra ver se alguém passasse, né? De perfil, assim, dava pra ver aquela. E eu ficava olhando, aficionado pra ver se eu via alguém, e de fato eu nunca via, mas ao mesmo tempo eu também tinha medo. Mas a minha curiosidade era maior que o medo. Né? Então, o escuro, eu sempre me relacionei assim, com um pouco de medo, mas com muita curiosidade. Eu achava que daquele breu ia sair alguma coisa. Muita coisa, assim, e de fato eu nunca percebi nada. Lá onde eu morava, tinha um teatro, e sabe que teatro à noite é mal assombrado, né, cara? Todo mundo conta que teatro é mal assombrado. Escuta o piano tocando. Tem pessoal que... E aí, eu era louco por aquilo ali. Falei, pô, isso é assombrado mesmo, eu preciso... Ou bem assombrado, né? Porque Ou às bem, vezes o espírito é bom ali, exatamente. né? E aí eu lembro que quando eu tinha oportunidade de ir para esse teatro, eu ficava tentando escutar alguma coisa, ficava em silêncio para ver se eu ouvia algum barulho, porque as pessoas falavam, ó, que é assombrado, não vai lá não, sozinho. Em vez de trazer medo para mim, me trazia curiosidade. Mas de fato eu nunca vi nada, cara. Nunca vi a pessoa passando lá entre as árvores, nunca vi, mas despertava esse interesse em mim. A luz permanecia durante um bom tempo na minha vida. Quando eu fui crescendo, aquela luz sumiu e, de fato, eu nunca mais vi essa luz verde. E aí eu comecei a pegar minha adolescência, né? Você vai começando a vida normal. Quando foi por volta ali dos meus 18 anos, mais ou menos, eu comecei a ter experiências de premonições, né? Que são as pré-cognições. É você prever, entre aspas, algo que vai acontecer. Né? Alguma coisa vai acontecer. E eu me lembro, isso começou muito assim. Marquei com você de vir no podcast aqui, né? Na hora que a gente marca, já vinha na minha imagem, na minha tela mental, se o podcast iria acontecer ou não. Se viesse a imagem de a gente não acontecendo, não acontecia, cara. Acontecia alguma coisa durante a semana, ali os dias, que precisava desmarcar. Interessante que isso só acontecia quando era para coisa não acontecer. Então, por exemplo, marquei com você. Na hora, aí eu imagino, pô, vou participar lá do podcast do Rafa, mais um dia feliz. Quando eu fizesse esse pensamento, se viesse a imagem da coisa não acontecendo, como se fosse uma confirmação, olha, não vai acontecer, você não vai participar. Então era como se, porque se não acontecer, não vinha imagem. Se não acontecesse, vinha a imagem. Vinha a imagem, não vai acontecer. Tipo a gente conversando. Eu não conseguia imaginar a gente conversando, não encaixava. Eu tentava criar visualizar na minha mente, a gente não encaixava. Entendi. Não encaixava. Agora, se não viesse nada, aconteceria. Entendi. Entendeu? Aconteceria. Então, marcou, não veio nada na minha tela mental, então vai acontecer. Eu comecei a reparar isso quando eu marcava alguma coisa com os amigos. De viajar, principalmente em época de carnaval, feriado.
eu falo, pô, não vai rolar, cara, essa viagem. Por mais que a gente quisesse, por mais que eu quisesse viajar, pô, não vai, alguma coisa vai acontecer e não vai. E batata, cara, não acontecia. Não acontecia. E isso começou a se estender. Olha que loucura isso, cara, como é que são as coisas. Por isso que quando a gente for falar de mediunidade, a gente vai falar que a mediunidade é uma coisa muito individual. Cada um vai ter uma percepção mediúnica, uma percepção parapsíquica, né? E um próprio mecanismo, talvez, né? Individual. Né? E a gente tenta formatar tudo numa cartilha e não é assim que funciona. É porque eu poderia te perguntar assim, como é que você imaginava e eu tentar fazer da mesma forma não vai funcionar. E às vezes não funciona, Não vai funcionar. Depois eu vou te dar um exemplo interessante sobre isso daí. Então, o que é que eu comecei a reparar? Que isso começou a chegar no futebol, que eu sempre gostei muito de futebol. Sou flamenguista, então acompanhar futebol assim. O que começou a acontecer? Eu sabia quando ia sair gol. Às vezes a bola estava lá na tiro de meta do meu time. Já sabia que ia sair gol. Eu falei, vai sair gol, cara. Não dava outro, cara. Construía um gol. Um gol. Falei, caramba, que coisa. Pra mim era coincidência só. Pra mim era tudo coincidência. Tanto é que eu carregava nessa época uma medalhinha. Que eu nem lembro quem me deu. Era algum santo lá, acho que era São Dimas, alguma coisa assim. Nunca nem sabia o que era. A pessoa me deu, botei, gostei e tal. Aí eu comecei a relacionar esses acasos do futebol. Pô, vai sair gol e tal. Com uma medalhinha. Então eu pegava a medalhinha, segurava. Pô, São Dimas, me ajuda aí pra sair um golzinho pro nosso time aqui e tal, não sei o quê. E normalmente, quando eu pegava essa medalhinha, eu visualizava que ia sair o gol. Falei, vai sair gol nessa jogada aí. E tomar o gol. Também. Era até pra lá e pra cá, né? Vento que venta lá, venta cá. Vento que venta lá, venta pra cá. E aí eu sabia, cara. Eu falei, caramba, cara, que loucura isso. Aí eu comecei a achar que aquilo ali era a minha... Mas você viu o gol? Cara, eu vi ou a você cena. simplesmente eu sabia e vi, é como se eu tivesse flash do lance acontecendo. Ah, entendi. Sabe? É uma coisa muito assim, abstrata e acontecia, mas a certeza era clara. Vai estar aí o gol. Essa certeza aí que eu acho que eu também tenho um pouquinho disso em algumas coisas. De saber que vai acontecer alguma coisa, ou saber que alguém tá pedindo alguma coisa, ou vai falar comigo. Cara, isso acontece com todo mundo. Isso acontece que aparece assim, pum, né? Isso acontece com todo mundo, só que as pessoas não dão atenção para isso. É. Ou não querem escutar. No meu caso, como eu não dei importância, primeiro que eu não sabia o que era, né, mediunidade, nada disso. E para mim era só acaso. Ah, vai sair gol, descobri. Tanto é que eu não falava isso para ninguém. E aí, um dia essa corrente arrebentou. Olha como é que a gente acaba condicionando. Perdi essa corrente, ela arrebentou. Nunca mais eu tive essas experiências. Eu falei, putz, perdi minha correntinha do poder. Eu falei, pô, eu tinha um poder aqui com essa corrente, perdi, agora não vou ter mais as minhas, né, saber quando vai sair. E realmente não parei de ter, cara, acabou isso. Aí, cresci, né, entrei na vida ali adulta, a partir dos 20 anos, comecei a trabalhar e sumiu tudo na minha vida, cara, sumiu. Sumiu a questão de eu saber se vai acontecer ou não. A luz, então, já tinha ficado para trás há muito tempo, lá na infância. Ver se ia ter gol também, sumiu. E levei minha vida extremamente normal. Quando foi por volta dos meus 35 anos, eu perdi meu pai. Né? Meu pai faleceu e eu até tinha achado que tinha lidado bem com a perda do meu pai e tudo. E aí eu percebi que mais ou menos alguns meses depois eu não tinha processado bem a morte dele e aquilo emocionalmente falando, né? E aí eu falei, pô, cara, tem alguma coisa estranha comigo, eu não tô bem, sabe? Emocionalmente não tô bem e tal. Comecei a buscar conteúdos de autoconhecimento, né? No YouTube mesmo, buscar, pesquisar e tal. E encontrei até o Moisés Agui, não sei se você conhece. Mas conheço. Conheço de YouTube, sim, né? E o Moisés, ele me ajudou, porque o Moisés, ele é psicanalista também, muito né? bom ele. Ele é muito bom. Pra quem não conhece aí, já deixar o recado, Moisés Zagui. Zagui, né? Se escreve Zagui. Eu sempre gosto de citar ele porque ele foi uma pessoa, assim, que foi um divisor de águas na minha vida, na questão emocional. Moisés é um baita de um projetor astral também, né? Ele tem muito essa pegada da projeção, mas ele também tem muito conteúdo de autoconhecimento. Já chegou aí lá no mosteiro Não foi ainda, não tive a oportunidade de ir. Eu gostaria de... lá em São Damião, né? São Damião. Não pude ir, mas o Moisés tem um conteúdo muito legal. Então eu maratonei, cara. Porque cada vídeo que eu assistia, batia comigo, e aquilo conectava, e eu percebi que eu tinha aquela dificuldade. Então eu fui numa autoterapia comigo. Né? E aquilo começou a me despertar, assim, bons sentimentos. Eu estava vendo que eu não era uma pessoa que eu era normal como eu achava que eu era. Eu tinha muito preconceito com terapia, né? Eu achava que terapia era coisa para maluco, né? Ah, só busca psicólogo que é maluco. Você vai... Eu não preciso disso, não achava que precisava. Depois que eu passei pelo barco, eu falei, pô, cara, eu preciso. E aí eu consegui através dessa autoterapia, né? E aí comecei a entrar levemente, através da projeção astral, nesse mundo mais espiritual. Né? Aí eu comecei ali pela parte holística, que eu tinha muito preconceito também.
baralho, cristal. Pra mim era tudo coisinha New Age, aquelas coisinhas de mística, né? Aqueles ripongas. E aí eu comecei a me aproximar desse conteúdo. Mas o que foi o grande divisor de águas na minha vida mesmo foi o reiki. Foi através do reiki. Que eu tinha recebido o reiki da minha irmã é reikiana. Ela chegou um dia pra mim e falou, deixa eu aplicar uma energia em você, um reiki em você. Eu falei, mas o que é reiki? Não, reiki é energia, você vai gostar. Eu falei, tá bom. Aí eu deitei, ela aplicou reiki em mim. E sem encostar em mim, eu comecei a sentir umas coisas no meu corpo. Senti um formigamento, uma sensação de calor. Parecia que tinha alguém passando alguma coisa no meu corpo. Eu falei, cara, que negócio interessante isso. E eu, de olho fechado, sabia em que ponto que ela estava no meu corpo, porque eu sentia meu corpo respondendo, né? Aí eu falei, mas o que é isso? Ela falou, isso é energia. Eu falei, energia? Mas o que é energia? Energia? Tá bom, morreu. Morreu o assunto do reiki. Mais tarde, a minha esposa também caiu pro reiki. Começou a buscar o reiki. De novo esse reiki chegando para mim. Nisso já estava nesse processo de Moisés e tal ali, tá? Só de autoconhecimento. A imposição das mãos, que ele fala muito, Isso, imposição de mãos, que é o reiki. O reiki é um método de imposição de mãos, né? Aí minha esposa começou a estudar o reiki. E ela, né, se dedicando e falando, gostando. Falei, quer saber, cara, eu vou ver que raio de reiki é esse. Fui fazer o curso de reiki também. Aí, meu amigo, o reiki é assim. Quando você passa pela sintonização, que é a iniciação, você precisa ficar 21 dias consecutivos fazendo auto-aplicação em você, trabalhando as energias em você. É uma auto-reiki que você faz em você. E foi aí, Rafa, que a minha vida começou a mudar de verdade. Porque cada dia que eu fazia essa auto-aplicação, primeiro que aquilo me fazia muito bem. Você, só te cortando um pouco, auto-aplicação você faz assim ou você só movimenta a energia? Não, como eu fazia, né? Eu pegava chakra por chakra. Sim. Então, por exemplo, estou aqui no cardíaco. Então, ficava aqui, o cardíaco, 2 minutinhos, aplicando a energia e tal, passava para o outro e assim fazia todos os chakras durante 21 dias. E cada vez que eu fazia, cara, era uma experiência, você vai entrando num processo de transe, né? Vai alterando ali a sua consciência. E para mim aquilo era maravilhoso. Eu tinha várias experiências assim, que falei, caramba, que legal. Tanto é que eu até falo que eu comecei os 21 dias e nunca mais parei. E até hoje eu faço trabalho de energia, né? Então foi através do reiki que eu comecei a despertar sensibilidades que eu não tinha, né? E aí eu me aprofundei ainda mais em estudar reiki, aí caí no mundo holístico, comecei a estudar várias ferramentas. Então, já estudei numerologia, a questão das cartas, já estudei, cromoterapia, mas não cheguei a trabalhar com isso diretamente. A questão do baralho, sim, as outras não. E aí o reiki me veio esse divisor de águas. Eu comecei a ter percepções do mundo espiritual, que eu passei e é o caminho natural que as pessoas fazem. Quando as pessoas começam a entrar nesse ramo holístico, né, energético, espiritual, as pessoas querem começar a trabalhar com isso, virar terapeutas e tudo, porque o bem que faz para você, você quer replicar para as pessoas também. E o meu caminho também foi muito esse. Então eu comecei a atender com reiki. E foi através dos atendimentos com reiki que eu comecei a despertar minha mediunidade. Eu começava a ter visões e percepções da vida da pessoa e também de entidades que estavam com as pessoas. Eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui, cara? Eu percebia que acontecia muita coisa que o reiki não conseguia me explicar. E também não é o papel do reiki esse. E aí eu comecei a buscar sobre mediunidade. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu ia atender uma pessoa... Aonde que você atendia essas pessoas? Eu atendia em casa, à distância. À distância? À distância. Eu comecei a atender à distância. Então, um caso emblemático foi com a menina que ela estava sendo obsidiada por um espírito de uma criança. E o que acontece? A história dela foi o seguinte: ela chegou até mim porque ela estava com uma fratura na mão. Ela era enfermeira, então ela dependia da mão dela para trabalhar. Ela já estava afastada por conta da lesão dela. E a fratura dela não cicatrizava, cara. Já tinha passado o período que os médicos, né, já tinham feito ali o prognóstico, não, sei lá, 1 mês vai voltar. E passou do período e a coisa não melhorava. Ela não entendia por quê. E ela já estava tendo uma depressão, porque ela queria trabalhar e não conseguia trabalhar. E ela não melhorava. Era uma coisa simples, sabe? Uma coisa simples que você resolve rápido. Ela veio me procurar para fazer o reiki. Ela achou que o reiki poderia ajudá-la de alguma forma. Provavelmente deve ter sido a última alternativa dela. Foi, ela estava desesperada. Já estava desesperada, porque se o próprio corpo médico ali já não estava entendendo por que estava demorando aquela cicatrização, ela falava, vou fazer um trabalho de energia. E assim foi. Ela veio buscar o reiki comigo. Até então eu não sabia nada, eu só fazia o reiki natural ali. E durante o processo dela... À distância também, à distância, né? Tudo à distância. E esse trabalho que eu faço, que é o tratamento bioenergético, eu fico com a pessoa durante 1 mês.
É 1 mês de tratamento. Então, acompanhe de perto a pessoa. Tem todo o trato terapêutico de conversar assim, mas também tem a questão do trabalho de energia que a gente faz. E foi justamente através do trabalho de energia que eu estava fazendo, cara, eu estava aplicando o reiki, e aí eu sinto uma presença aqui do meu lado esquerdo. Como se tivesse uma pessoa, uma cabeça encostasse aqui, chegasse próximo a mim assim. Eu falei, caramba, tem alguma coisa aqui. Mas tu de olho fechado? De olho fechado. Eu tava de olho fechado, fazendo trabalho lá de energia, enviando o reiki pra pessoa. Aí eu senti uma presença aqui. Como se fosse uma cabeça que chegasse assim do meu lado, né? E eu falei, caramba, tem alguma coisa aqui. Aí, no mesmo momento que eu percebi isso, eu senti que saiu. Como se tivesse, né? Eu falei, bom, alguma coisa tem aqui. E continuei aplicando o reiki. Aí eu percebi de novo a presença chegando agora lateralmente, como se tivesse vindo de lá pra cá. Aí ficou um pouco afastado assim. E aí eu comecei a conversar com essa presença. Mentalmente? Mentalmente. Eu já tinha alguns conteúdos de estudo, assim, bem breve, né, que poderia ser. Eu comecei a conversar com aquela pessoa e ela não respondia, não respondeu nada. Aí, cara, eu senti fisicamente um cutucão aqui, cara. Parecia que eu tinha tomado um soco aqui. Porra, então Lógico não era, que foi não era muito amigável, lógico, né? que era um processo energético, né? A entidade ali trabalhou que reverberou em mim em algo físico. E eu tomei um susto, assim, eu falei, pô, ele deve estar querendo me destabilizar. Aí comecei uma conversa mental com essa entidade. Falei, olha, eu tô aqui fazendo um trabalho, né, de energia para fulana e tal, não sei qual é a sua relação com ela, mas se você tiver alguma desavença com ela, e você quiser participar do trabalho e receber também essas energias, será muito bem-vindo. Comecei a terapeutizar ali, um papo terapêutico com alguma coisa que eu não sabia o que era. Mas isso você não aprende no reiki, né? Não aprende no reiki. Não, isso não aprende no reiki. Porque, na verdade, o reiki, ele vai trabalhar suas energias. Quando você trabalha suas energias, você amplia a sua percepção, a sua sensibilidade. Quando você amplia a sua sensibilidade, você está se abrindo para o campo espiritual. E aí, muitas experiências vão começar a acontecer. Né, como foi essa comigo. Outras pessoas vão, de repente, despertar um processo de clarividência, vai começar a ter projeção astral, ou vai despertar algum outro tipo de sensibilidade. Na verdade, é só uma sensibilidade que você está despertando em você. Não é que o reiki transforma as pessoas nisso, não. O reiki é um método onde você vai trabalhar com a energia de forma consciente, porque a gente já trabalha com energia diariamente. Um exemplo fácil para as pessoas entenderem, a gente não respira? Sim. Naturalmente, né? A criança já nasce respirando. Mas você também não pode aprender técnica de respirações. Exatamente. Né? Você pode aprender a usar a sua respiração de forma consciente e tirar bons proveitos dessa respiração. Então, Sim. O reiki é a mesma coisa. A gente está emitindo energia e captando o tempo todo. Agora, se você tiver consciência de fazer essa captação e essa emissão de forma consciente e direcionada, você também pode tirar bons proveitos disso. O reiki te ensina isso. A fazer algo, canalizar algo que você já faz naturalmente. Porque tudo é energia. Essa caneca é energia, eu sou energia, tudo é energia. Então a gente está o tempo todo trocando energia. Agora, quando você aprende um método que você pode canalizar, entre aspas, essa energia para algo específico, você pode tirar bons resultados. Como a oração. A oração é um método de canalizar energia. Quando você está orando ali, a oração verdadeira, né? Então você está ali concentrado naquela pessoa, desejando algo positivo para ela. Aquilo gera uma carga de energia, porque todo pensamento, toda emoção gera energia. Então a oração ela faz essa carga de energia e você direciona para a pessoa. Né? E o reiki é a mesma coisa. Então eu percebi essa presença e comecei a conversar com ela. Se ela quisesse e tal, aquela coisa toda. Aí ela se afastou novamente. E eu falei assim, olha, eu vou continuar fazendo trabalho aqui para fulano e tal. Se você quiser conversar, tiver aberto a um diálogo, isso tudo mentalmente falando, você será muito bem-vindo. Aí essa presença voltou de novo, agora de forma mais tranquila. Ela veio se aproximando com calma, parou do meu lado esquerdo novamente. E aí eu comecei a entender, começaram a me vir um monte de informações de que essa pessoa, que é uma criança, ela estava diretamente ligada com o problema dessa menina, dessa pessoa. Isso me chegou de informação, assim, de blog. Não foi a pessoa, a entidade que falou. Chegou através para mim isso. E aí eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu com você e fulano, mas você continuar dessa forma, influenciando na vida dela, não está fazendo bem para você, você sabe disso, não está fazendo bem para ela. Por que você não experimenta se afastar dela durante um tempo, um período? Tira um período de 1 mês. Eu falei assim, tira um período de 1 mês, se afasta dela. Tá, trabalha essa sua raiva, não sei se você tem raiva, se você tem rancor, não sei o que você tem por essa pessoa. Trabalhe, se afaste e veja. Se isso fizer bem para você
você segue seu caminho. Se não fizer, se você continuar, depois você volta e continua fazendo o trabalho que você quer fazer. Mas você sabe que isso não está fazendo bem para você. E aí, eu senti como se essa pessoa tivesse aceitado isso. Tipo assim, eu vou aceitar. E eu falei com ela assim, olha, você vai receber ajuda de amigos espirituais, vão chegar para você. Eu não sabia por que eu estava falando isso, eu só estava falando. Quase uma apometria ali, né? Por aí. E aí eu falei assim, olha, você vai receber a ajuda de amigos espirituais. Pessoas vão querer chegar para te ajudar, aceite essa ajuda. Depois, se você perceber que você não está legal, você volta e faz o que você quer fazer. Você continua com o seu processo aí. E assim, deixa eu só te perguntar, você acha que os espíritos aceitam mais tranquilamente Então, cara, essas ideias? então, Porque às vezes o ser humano pode falar, não, meu irmão, vou ficar aqui mesmo. Sim, não, mas isso acontece também. Tanto é que em trabalho de desobsessão, quando você tem a corrente mediúnica ali, tem o cara que é o orador ali, que fica no trato terapêutico com o espírito, né? O espírito acopla no médium, então, por exemplo, você vai ser o responsável por fazer esse bate-papo comigo, né? Sim. Eu, como médium, acoplo o espírito. Então chega lá, por que eu tô aqui? Aquela coisa não quero, não é porque ele me fez mal. E você, não, cara, olha só. Né? Vem todo com a terapeuta tentando explicar, não faça isso, porque isso não é legal. Não quero, né? Muitos não vão aceitar, porque não vão aceitar mesmo. Outros podem ficar abertos para isso, né? E compreender. Mas qual que é o pulo do gato do trabalho de desobsessão? Não é só o tato terapêutico ali para se convencer. Quando o espírito ele está acoplado em mim, que sou o médium, a gente está trocando energia. A gente está trocando fluidos ali. E, às vezes, nessa troca de fluidos, já é suficiente para quebrar toda aquela casca psíquica que aquele espírito sofredor tem. Por exemplo, uma raiva muito grande. Ele está preso dentro do psiquismo dele. Sabe? Aquilo cria em volta dele, um campo energético dele, uma casca densa. E ele fica preso naquilo ali. Então, quando ele começa a ter contato com energias mais sutis, pode quebrar aquilo ali. Ele pode dar uma relaxada às vezes, né? E ele abrir a percepção dele, tipo assim, pô, peraí. O que eu tô fazendo? Isso tá errado. E aí você conversando, né? E ele abre uma brecha. Nesse que ele abre uma brecha, os mentores vão lá e pegam ele e levam para tratamento. Então, assim, o trabalho de desobsessão dessa forma mais clássica, de você conversar, não tá só ali no trato do cara que tá conversando, né? Tá ali no momento que ele acopla no médico, ele tá trocando aquelas energias. E ele nem sabe. E nessa troca energética, ele abre ali, melhora um pouco o campo dele, e melhorando o campo dele, ele vai lá e faz o resgate. Os amigos vão lá e fazem o resgate. Aí, no caso dessa menina, o que aconteceu? Aí, eu passei essa orientação para ele como se tivesse aceitado. Ele, tipo assim, ele fez um movimento, a energia que veio como se tivesse aceitado. Aí eu senti ele saindo, cara, como se ele estivesse saindo, voando assim. Tomando um rumo. Certo. E mais contente, mais leve. E aí ele falou para mim assim, olha, muito obrigado. E o meu nome é Arthur. Ele falou. Meu nome é Arthur. Isso foi na mesma sessão? No mesmo dia, cara. Eu ali. Foi questão de minuto. Parece que foi, né? Um dia inteiro. Foi questão de minuto. Aí ele falou, meu nome é Arthur. Aí, pum, foi embora. Aí eu falei, caramba, que experiência louca. E continuei fazendo, porque eu não tinha terminado ainda a minha sessão. Fiquei, Aí terminou. Beleza. Aí eu atendi a ela toda quarta-feira. Isso foi uma quarta-feira. E ela teria uma sessão de novo na quarta-feira da semana que vem. Eu não falei nada pra ela isso. Eu não falo nada pra ela. E aí, como é que foi e tal? Legal, relaxou, a gente troca ali, daquele pós ali. Beleza, encerrou o assunto. E ela ia voltar no médico para fazer uma revisão. Nesse meio tempo aí, de uma semana para outra. E eu fiquei naquela expectativa, né, cara? Porque assim que terminou a sessão, me veio assim um pensamento de, cara, ela vai curar agora. Ela vai estar curada. Porque quem estava influenciando era esse menino. Ela vai estar curada. Então, queria que ela explique, pô, quando é que ela vai no médico? Ela ia no médico só na outra semana. Falei, assim que você tiver a notícia, me manda e tá, né, pra acompanhar. Não deu outra, cara. Quando foi na semana seguinte, o médico deu alta pra ela, cara. Ela foi lá, tinha cicatrizado, o processo andou, ela cicatrizou e ela tava toda feliz que ela ia voltar a trabalhar. Falei, pô, que legal. Mas também não falei nada pra ela. Falei nada pra ela, até porque não cabia Até falar. hoje não falou? Não falei pra ela. Aí eu fui sondar com ela. Falei, olha, você conhece alguém chamado tal? Ela falou, conheço. Ela é filha da minha... É filho da minha... Não sei se era cunhada. Alguma coisa assim. Acho que era cunhada dela. Não, ela era madrinha. Era madrinha dessa criança.
E a mãe dessa criança, olha que loucura, a mãe dessa criança era envolvida, é religiosa, era do candomblé, eu acho, só que ela trabalhava com umas coisas meio estranhas lá que ela falava. Ah, ela é religiosa lá, mas ela faz uns trabalhos lá de energia meio estranho. E levava o menino. Só que o menino já desencarnou. E aí eu falei, mas por quê? Eu falei, não, só pra... Porque me veio esse nome assim, de Será repente... que o garoto culpou a madrinha? Não sei, cara, não sei. E aí eu perguntei, mas você tinha uma boa relação com fulano? Eu falei, com ele tinha, mas com a mãe não. E a mãe não tinha boa relação com a família de modo geral. Tanto é que ela era separada e por conta disso, ela não tinha relação boa com a família de modo geral, né? Mas ela diz ela que com a criança tinha. Mas aí eu falei, mas por que você está perguntando? Eu falei, não, só para saber, porque me veio esse nome de intuição e tal. Eu falei, seria legal se você pudesse. Até orientei, pá, faz uma oração para ele, sabe? Acende aí, faz um ritual da forma que você achar legal, faz uma oração para ele, envia boas energias para ele, porque é legal fortalecer essa relação. Aí foi, cara, eu nunca mais tive contato com ela. Mas foi aqui, através do reiki, que não vai te ensinar essa questão de mediunidade. E não é o papel do reiki isso. E aí, então, depois desses eventos todos, eu comecei a ter que estudar sobre mediunidade, para entender o que estava acontecendo comigo. Né? Porque só o reiki já estava me levando para um outro lugar. Porque o reiki é só apenas abrir uma sensibilidade minha. Não é que o reiki vai despertar uma mediunidade, não. Porque a mediunidade, na verdade, é um conjunto de capacidades parapsíquicas, né? Que é a famosa paranormalidade. E isso todo mundo tem capacidade de desenvolver. Assim como a intuição, que todo mundo, né, sente aquele e não escuta, isso pode ser um processo, sim, mediúnico. Você está recebendo alguma coisa de alguém, uma influência de alguém sutil ali, querendo te avisar de alguma coisa. Isso acontece com todos nós. Só que a gente não dá importância para isso. E quando você começa a trabalhar as suas energias, e não só através do reiki, passe, o Jorei, na messiânica, fazer um trabalho em posição de mãos, né? Trabalhar com seus chakras, você está trabalhando seu campo energético. Quando você trabalha seu campo energético, você começa a ficar com ele mais sensível. Ficando com ele mais sensível, você capta mais coisas do mundo invisível, né? Do mundo espiritual. Isso é natural, um processo natural. Só que a gente acaba colocando muito tabu em cima de mediunidade, né, Rafa? Então, assim, a gente bota o médium como sendo aquele cara que é o cara especial que é o bambambam, ele sabe de tudo, ele é evoluído, e não tem nada disso. Todo mundo tem a capacidade mediúnica, mas às vezes não sabe que tem também, né? Sim, porque... Ou que às vezes meio que ignora. Sim, e não deixa desenvolver. O próprio Kardec mesmo já dizia, todos nós somos médios em algum grau. E é verdade, todo mundo é médio em algum grau. Agora, acontece que a gente confunde muito, acho que médio é aquela pessoa que já nasceu com a mediunidade ostensiva, é diferente. É aquilo que desde criança você já nasce com a anteninha ligado, captando tudo, tá vendo, tá se relacionando. Isso é mediunidade ostensiva, mas você pode desenvolver ao longo da sua vida ou não, porque isso também vai variar de pessoa para pessoa. No meu caso, abriu, por algum motivo, que eu não sei qual é. Ou seja, hoje eu sei qual é. Porque isso me melhorou muito, me transformou como pessoa, como ser humano. Então, quando eu olho para mim, pro Igor lá de trás e o Igor de hoje, cara, é outro processo. E foi através desse contato espiritual que houve essa transformação. Então, o trabalho que eu faço hoje de mediunidade é não falar da mediunidade tecnicamente, que isso já tem muitos autores que fazem isso, mas já trazer a mediunidade como uma ferramenta evolutiva, uma ferramenta de autoconhecimento, onde você pode, através dessas suas capacidades, despertar coisas boas em você. Abrir a sua percepção, não só para o mundo extrafísico, mas principalmente aqui, para o mundo físico. Você melhorar como ser humano, assim como foi comigo. Então, a mediunidade ela precisa vir acompanhada de um processo de autoconhecimento, que nada mais é do que a reforma íntima, que todas as filosofias falam. Né? Por que precisa fazer essa reforma íntima? Porque é através da reforma íntima que você começa a limpar suas tranqueiras internas. E eu falo, a mediunidade é como se você tivesse um baúzinho dentro da gente, todos nós temos. Dentro desse baú tem lá suas capacidades paranormais, parapsíquicas, né? Que elas são anímicas. A gente não depende de nenhum outro ser para despertar. É nosso, igual, por exemplo, a clarividência. Eu não dependo de um mentor ou algo externo para despertar minha clarividência. Não. Uma capacidade minha, um sentido meu, do meu espírito, que está abafado por conta desse corpo físico. Mas isso é meu, eu posso desenvolver isso ao longo da minha vida. Então, todos nós temos esse baúzinho lá dentro. Agora, por que nem todo mundo consegue acessar? Porque a gente está cheio de tranqueiras em cima, cara. Tá cheio de lixo. E que lixo são esses? São as nossas questões emocionais. É uma vida material que a gente leva, não olha pra gente, tá sempre voltado para fora e não para dentro. Então, quando você começa a passar por esse processo de você olhar para você, tirar tempo para você, não, eu, Rafa, preciso olhar para mim, cara. Preciso entender o que eu tenho, seguir meus sonhos, sabe? Deixar de ficar seguindo o que os outros pensam, me preocupar menos com o outro e olhar mais para mim. Cuidar de você mesmo.
você começa a limpar isso. Conforme você vai limpando, uma hora você vai encontrar aquele baúzinho. E você, poxa, caramba, tem alguma coisa aqui que eu não sabia. E você vai abrir e vai ver. É igual uma casa desorganizada, cara. Você vai numa casa, tem lá o sótão lá, tá cheio de tranqueira. Você nem sabe o que tem lá, nunca parou para organizar. De repente tem um tesouro lá dentro e você não sabe. Vive naquela casa há anos com um tesouro, mas você não sabe porque tá cheio de lixo e você nunca mexeu. Aí você tira um dia para mexer. Aí você descobre que tem um baúzinho lá cheio de tesouros. Pô, tô rico. É isso, a mediunidade, o parapsiquismo é isso. É você limpar as suas tranqueiras. Isso naturalmente já vai te melhorar muito. E você vai começar a ter percepções, ou pode começar a ter percepções do mundo espiritual, do mundo extrafísico, que na verdade somos nós. Nós somos espirituais, tudo é espiritual. Né? Nós somos o espírito. Por mais que, mas eu não, aqui a gente não está entrando na questão de vida após a morte, não. Se eu acredito ou não. Você sabe que quando você morrer, alguma coisa vai acontecer. Vai desligar, nem que desliga. Apagou, desligou. Então alguma coisa tem aqui dentro animando esse corpo. Né? Então é essa coisa que anima esse corpo é que está ali todas as suas capacidades. Então quando você desperta essas suas capacidades na sua vida, aqui física, cara, você tem uma baita de uma ferramenta para você crescer, bicho. Sabe? Para você desenvolver, para você se melhorar. Você começa a enxergar o mundo com outro olhar. Você ouvia que você tinha muita dificuldade, você achava que era normal. Sabe? Pode ser comum. É o que eu falo. As coisas podem ser comuns, mas não é normal. Você viver com raiva, você ser uma pessoa estressada, e era meu caso, eu era estressado. Não estressado que eu ficava brigando com todo mundo, mas eu carregava uma raiva contida. Então, e de vez em quando aquilo estourava. Era no trânsito, era alguma coisa, né? Volta e meia dava aqueles pipocos de raiva. Isso não era normal. Isso pode ser comum, muitas pessoas são assim. Mas na época eu achava que ele era natural. Aí você começa a fazer relação com o signo. Porque eu sou ariano. Porque a ariana é assim, explosivo, lá. Cara, até a página 2 pode até ser. Mas isso não é normal. Pode ser comum. E o comum nunca vai ser normal. E eu comecei a compreender isso depois que eu passei por um processo de mudança. Então aquela raiva que eu tinha que estourava estava relacionada com uma questão minha de timidez, de não aceitação, de baixar a cabeça. Eu era muito tímido, cara, quando era criança. Eu não tinha voz ativa, não conseguia conversar assim. Isso aqui é impossível. Impossível. Então, era uma repressão que eu tinha. Era um relacionamento que eu enxergava meu pai, que eu não sabia que tinha, e depois eu fui entender o porquê. Então, tudo foi me comprimindo. E isso veio a raiva junto também. Uma incompreensão, eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, senão meu pai ia brigar comigo. De repente ele nem ia fazer isso, mas eu tinha uma visão do meu pai que ele era muito autoritário para mim. Ele nunca demonstrou isso, mas eu criei essa imagem dele desde sempre. Não sei porquê. Então eu ficava com muito medo, né? Quando eu brincava na rua, né? Tinha um colega meu que ele era muito mais da pá virada e ele sabia disso, então ele ficava me bulinando o tempo todo, com piadinha, coisa. Ele sabia que eu não podia revidar, porque senão eu tinha medo do meu pai brigar comigo. Meu pai falava, não quero reclamação aqui dentro de casa. Mas era natural, não queria que arrumasse. Mas só que para mim aquilo vinha com um peso muito maior. Então eu fui crescendo com essa repressão comigo. Era coisa minha. Nunca teve nenhum motivo. Meu pai brigava comigo, batia. Não, muito pelo contrário. Nunca me bateu, nunca fez nada. Mas eu tinha essa relação emocional com ele. Se for ver, queria que as crianças se resolvessem na rua para se melhorar. Mas eu não entendia dessa forma. Eu não tinha. Então aquilo começou a me trazer uma energia de eu ficar muito para mim. Aí veio a timidez, vem a insegurança, aí com isso vai vindo o medo, achar que o outro vai estar te julgando, e a série de coisas que não te acrescentam em nada. Então, quando eu comecei a fazer esse processo de autoconhecimento, que eu fui despertando disso, eu falei, cara, olha como é que eu era. E olha como que eu sou hoje. Então, mas isso é o que? A mediunidade que trouxe para mim. Não só a mediunidade, né? O autoconhecimento, principalmente, que foi despertar a mediunidade, que eu não estava buscando isso. Eu fui fazer um processo para tentar me entender, e isso desencadeou essa questão da sensibilidade de se abrir e a mediunidade chegar. Então, eu entendo que hoje a mediunidade, a gente precisa utilizá-la como essa ferramenta, cara, de a gente aproveitar isso para a gente crescer, para a gente olhar para a gente, sabe? Eu até falo para as pessoas, cara, é utilizar a sua clarividência para você conseguir se enxergar melhor. A sua clara audiência para você conseguir se escutar melhor. A psicografia para você conseguir escrever a história da sua vida. Sabe? Eu acho que é isso, a gente utilizar essas capacidades para a gente primeiro, mas a gente tem aquela visão de que eu tenho que usar para o outro, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer caridade, para o outro. E você, como é que fica? Você não se transforma, você não muda. Quando, na verdade, a principal função do médium em si é ele trabalhar primeiro ele. Porque você também é importante. Você é a importância, porque não adianta eu trabalhar para te ajudar e eu tô uma tranqueira. Meu seio familiar tá uma bagunça.
Não consigo lidar com ninguém. Então, minha vida tá tudo uma bagunçada. Mas lá, quando eu tô fazendo trabalho, tá tudo assim. Não, tá errado, cara. Primeiro você. Você se melhorando, você se consertando, você vai transbordar E isso. isso não é egoísmo. Não é egoísmo. Não é egoísmo. Muito pelo contrário. Isso é você tá utilizando as leis naturais da vida para você crescer e naturalmente você vai influenciando o ambiente. Então, quando você tá bem, cara, você vai influenciar o ambiente para onde você quer que você vá. Da mesma forma, se você estiver mal, você vai influenciar negativamente o ambiente. No ambiente de trabalho é muito claro isso. Você pega aquela pessoa que chega estressada, ela vai destabilizar o ambiente inteiro, cara. Agora, se tem uma pessoa que ela harmoniza, ela vai harmonizar o ambiente inteiro. Mas isso por quê? Porque é natural dela, ela não faz esforço para isso. É nesse sentido que hoje eu trabalho com a mediunidade para que traga para a gente essa possibilidade de utilizar essas percepções para a gente crescer, para a gente olhar para a nossa vida, para a gente consertar. É aquele negócio, a gente precisa ser... a mudança que a gente quer para o mundo precisa ser na gente. Então, hoje a gente fala muito a Terra está mudando para regeneração, essa coisa toda. Cara, não vai ter um salto quântico na natureza. Só vai mudar se você mudar, cara. O ser humano que tem que mudar. Entendeu? Não adianta. Quem é que vive na Terra? Não somos nós. Então, de uma hora para outra, quando chegar lá em 2052, 2600, vai mudar. A era de Aquário não é assim. Mas eu cara. acho que a galera tá falando muito nisso porque tá muito ansiosa com mudança, que é aquela coisa ali rápida. A Terra vai mudar e eu vou mudar e me dá uma ferramenta aí, como você faz para despertar a pineal, não sei o quê. Cara, as pessoas têm que viver normal e tentar ser melhores cada dia, né? Na verdade, cara, isso já é crônico da sociedade. A gente espera sempre um salvador. Sempre espera um salvador. A gente tá esperando desde quando, ó? Jesus foi um dos grandes mestres que passou por aí, deixou um legado de ensinamento, ninguém segue o ensinamento. Ele quer que ele volte para poder salvar a gente de alguma coisa. Então a gente está sempre esperando alguma coisa salvar a gente. A gente não olha que a gente pode salvar a gente. E ele deu vários exemplos. Ó, sua fé te curou. Não foi eu que te... Foi sua fé, meu irmão. Não fui eu. Mas a gente não aprende isso. Então a gente está sempre esperando. É o Jesus voltar, é o ET baixar aqui. Agora é o ET, né, cara? Tem que esperar o ET a nave espacial para fazer o contato, que ele vai salvar a gente, ou a era de Aquário, ou o período de regeneração. Cara, ele, na verdade, se você não olhar para você, ninguém vai te salvar. Cada um tem uma vida e todo mundo tem que ser responsável pela sua vida. A sua felicidade, Rafa, você é responsável, cara. Você tem que construir a sua felicidade. O que é felicidade para você? É ter uma carreira legal, uma família legal, uma saúde legal, um dinheiro legal. O que é? Então você tem que correr atrás para conseguir aquilo ali. Não é ficar esperando alguém chegar para você e te dar uma carreira, sabe? Te dar uma oportunidade. Não, você tem que correr atrás, você tem que construir isso. Então a gente tem muito essa... Isso é muito uma visão muito religiosa, né, cara? Porque as religiões, elas fazem isso. Elas tiram o seu poder, né? Por você é o pecador. E lá em cima estão, né, até os próprios líderes religiosos mesmo, né? Mas você é o pecador. Deus está lá em cima e você está aqui embaixo. Aquele cara de barba branca está te julgando. E não é assim. Né? E não é assim. Então a gente vem carregando esse estereótipo até hoje. Está começando a mudar, né? Porque eu vejo que a questão até da própria internet, o papo que a gente está tendo aqui, a gente não poderia ter um tempo atrás. Antigamente tinha as fogueiras da Inquisição, que você podia, né? Ia ser queimado, ia ser enforcado. Então hoje a gente já tem o acesso à coisa mais aberta. Então, aos pouquinhos, a coisa vai mudando. Então, a Terra já está no processo de regeneração. Todo dia a gente está regenerando. E a gente tem que olhar isso para a gente também, começar a fazer essa regeneração dentro da gente, para que lá na frente a gente esteja melhor do que hoje. Então, a mediunidade hoje eu vejo muito nesse caminho, Rafa, da gente utilizar como uma ferramenta para a gente crescer. E não para ficar preocupado em fenômeno. E para ficar resolvendo questões da nossa vida prática aqui. Que aí a pessoa quer, de repente, entrar em contato com o mentor para poder dizer o que ele tem que fazer. E não é, a ideia não é essa. A ideia é a gente trabalhar, é a gente utilizar desses conhecimentos para a gente aplicar na nossa vida. E aí sim, a nossa vida começar a andar e a prosperar. Maravilha. Então, na verdade, você começou a se expressar também na internet. Sim. A aplicar isso na internet, fez lá seus canais, juntar a comunidade e explicar para as pessoas que elas mesmas deveriam se melhorar ao invés de tentar talvez ser um guru, alguma coisa assim, né? E aí, como que foi? Você disse que você tem toda semana tem alguma coisa com o Ramatiz também, tem um estudo, né? Como é que é isso? É o estudo mediúnico, a gente faz toda terça-feira, a gente já está há quase 2 anos fazendo esse estudo, que a gente pega uma obra de Ramatiz, né? E, na verdade, a gente pega o livro todo dele por completo e vai estudando
O livro de Ramatiz, normalmente, pelo menos o que a gente utiliza, que é pelo Hercílio Mais, ele é um livro de perguntas e respostas. Então, a gente passa por todas as perguntas, pontuando algumas coisas, porque assim, o livro dele ele é uma pegada mais espírita, né? Mais religiosa. Então, eu tento destrinchar aquele conteúdo e aplicar isso na nossa vida prática. E tem muito conteúdo que a gente pode aplicar na nossa vida prática. O conteúdo não é só para médios ou para quem está estudando, quem quer desenvolver, é para todo mundo. Que ele tem muito conteúdo oculto ali. Então eu tento tirar essa visão e colocar comum para todos nós. E a gente está na segunda obra já. A gente começou com mediunidade de cura. E agora a gente está no mediunismo, terminando o mediunismo, e daqui a pouco a gente vai começar outro. Mas toda terça-feira a gente faz esse estudo mediúnico, que é um estudo para você... Porque assim, a mediunidade ela precisa ser estudada também. Tem que ter a base de estudo. Não adianta só você... eu já tenho percepções desde cedo e não estudar. Não, você vai desenvolver de forma porque desequilibrada. também, só para as pessoas entenderem, as pessoas que talvez não tenham ido a alguma reunião mediúnica, alguma coisa assim, ou um centro espírita, né? Uhum. Geralmente são palestras, né? Porque eu também fui de família católica, fui muito para a igreja católica, e geralmente o padre fala e todo mundo fica só meio que ouvindo ali, e toda semana é quase que a mesma coisa, mas nessa parte mais espiritual, mais espiritualista, até o próprio espírita, eles estudam mesmo sobre temas que estão nos livros, né? Toda aquela informação que já foi passada através dos livros, né? Então, Sim. Isso é uma parte que você faz. Sim. E aí, até você falou em palestra, isso é muito importante, cara, porque a palestra ela tem fundamento. A homilia do padre na igreja ela tem fundamento. Muitas pessoas não sabem. Mas quando você tá... Vamos botar na homilia, né? Que é a igreja católica. O que é homilia? É quando o padre tá lá pregando, pregando não que pregando, eu acho que era mais... Quando ele tá falando, né? Ele tá lá falando, dando o sermão dele e tal. Que ele pega, de repente, um trecho da Bíblia e começa a discursar em cima daquilo ali. Aquela parte que o pessoal fala que parte chata, só ficar aqui o padre falando, tá dando som. Dá um soninho. Ele não para de falar e fica falando, quero logo a hóstia, quero receber água benta. É assim, né? Então, a homilia é aquela parte chata da missa. Só que o que acontece, cara? Tanto na homilia, quanto na palestra espírita, tanto na pregação, na igreja evangélica, se for um local ali correto, que trabalha, né, dentro de uma ética legal, voltada para o crescimento, sem essas coisas erradas que muitos fazem por aí, cara, é ali, durante esse processo, que está acontecendo ali as operações espirituais, os trabalhos espirituais de limpeza, às vezes até desobsessão, quando você está ali, palestrando, porque é o momento que as pessoas começam a entrar na sintonia da casa, né? Você está abrindo a sua anteninha, vamos dizer assim, para um conhecimento espiritual. Então, você está se conectando com aquele conhecimento espiritual. E quando você está lidando com a palestra, ele está circulando energia o tempo todo. É a hora que os mentores, invisivelmente, estão ali trabalhando. Todo mundo já baixou ali a sua vibração, já chegou, já acalmou, está todo mundo concentrado. Está acontecendo ali, as pessoas desprezam muito isso. A parte de palestra, cara, é importantíssima. Acontece muita assistência espiritual durante a palestra. Normalmente as pessoas querem ir para o final, para receber água benta, para receber a água fluidificada, receber o passe, e desprezam a palestra. Mas é na palestra, cara, que está acontecendo ali nos bastidores. É importantíssimo. E na homilia do padre, por que eu estou falando da igreja? Porque na igreja também acontece essas assistências espirituais. Não é porque o padre não tem mediunidade, hoje não abordam essa temática, não tá acontecendo, cara. Tá acontecendo o tempo todo, porque o lado espiritual eles trabalham. Eles trabalham. Não quer saber se é uma reunião espírita, católica, evangélica, ou se é o Rafa no grupamento deles toda semana se reunindo. Não importa. Se tiver ali a intenção positiva, eles vão aproveitar aquela energia que é gerada naquela reunião e vão fazer diversos trabalhos e vão auxiliar também as pessoas que estão participando daquelas reuniões ali. Então, essas palestras são importantíssimas durante o processo ali, tá? Porque pode ver, toda a casa espírita, principalmente, tem o trabalho de passe, no final tem, mas antes tem a palestra. Você não vai chegar e vai só tomar um passe e vai embora. Tem ali toda a palestra, tem aquela coisa toda. Na igreja tem a questão da homilia e tudo, porque é ali que está acontecendo o trabalho, invisivelmente, entendeu? E agora, na era da internet, como você acha que funciona? Da mesma você forma. Tá ali no celular, as pessoas estão em casa, mas também os guias ali,
um ente querido tá ali dando uma assistência? Sim, acontece quando você... Igual, por exemplo, lá no nosso estudo, né? A gente já formou uma egrégora ali. Então, a gente está reunido já há muito tempo, toda semana, todo horário. Então, vai se criando também. Da mesma forma que as pessoas vão passar a acompanhar aquela live toda. Pô, sei que toda terça-feira eu vou estar lá no YouTube acompanhando o Igor. Não perde, ou de repente perde um, mas tá ali, né? Fiel. O lado espiritual também tá vendo. Poxa, toda terça-feira aquele grupo tá se reunindo ali. E pro mundo espiritual, cara, não existe negócio de tempo e espaço. Não importa se eu tô desse lado ou do outro lado da tela, se eu tô desse lado ou do outro lado do mundo. Energia não tem tempo nem espaço, o trabalho acontece. Então, durante o nosso processo de estudo, eu já vi, cara, antes de iniciar o trabalho espiritual, a reunião, que não deixa de ser um trabalho espiritual, da né? live. Da live de estudo mediúnico, eu sempre faço um processo antes, preparo o meu ambiente, preparo também o ambiente das pessoas que vão assistir, faço ali toda uma intenção de proteção e tal. E as pessoas nem sabem disso, né? Mas eu faço ali o ritualzinho e tal. Cara, não só pessoas daqui encarnadas, do mundo desencarnado assistem também. Sabe? O mundo extrafísico está assistindo. Eu já tive percepção de uma menina. Foi uma menina, foi até engraçado. Eu tava vendo uma menina, ela tava como se fosse sentada numa mesa de carteira de escola e esperando começar o nosso estudo mediúnico. Mas aonde? Na tua sala? Lá no meu ambiente. Lá no meu ambiente. Então o mundo extrafísico também, ele está acompanhando. Quando você vai numa casa espírita, por exemplo, tem lá todo mundo sentado na cadeirinha. Cara, deve ter um monte de gente ali. Tem uma ali. galera ali acompanhando também. Da mesma forma que tem do lado de cá, tem do lado de lá. Né? Então, assim... E da mesma forma que pessoas do lado de cá precisam de instrução, lá do lado também. de lá também. Muita, porque cara. são pessoas que não estão mais aqui, né? É a mesma coisa. Se você desencarna... O ser humano continua. A vida continua. A vida continua. Se você desencarna aqui na consciência... com uma consciência com dificuldade, você vai levar essa dificuldade para do lado de lá. É igual o suicida. Qual é a grande frustração do suicida? É descobrir que ele não morre. Então ele já tem uma dor muito grande aqui. Vai continuar com problema. Ele tem uma dor até muito maior, grande. Aumenta o problema dele, porque ele tem uma dor muito grande, que ele quer cessar aquela dor. Então a forma que ele enxerga é desligando o corpo físico dele. Quando ele desliga o corpo físico dele, que ele vê que frações de segundo ele continua vivo e a dor continua, aquilo aumenta ainda mais a dor dele. E ele não tem a propriedade da carne ali para meio que absorver como se fosse um esponjão, exatamente, né? Que acontece, né? Acontece. Ele vai ficar diretamente ligado na mente dele. É ele e o psiquismo dele. Daí que vem a questão que você vai ser cobrado quando você morrer, né? Porque a lei da Terra não funciona, mas a lei divina funciona. Então não é um ser lá em cima que tá ali, opa, peraí, o Rafa, vem cá, meu filho, vem cá que você vai sofrer agora porque você fez... Não, é a sua própria consciência vai te cobrar. E tem um cara que você citou aí que ele fala exatamente isso, que é o... Ninguém foge de si mesmo, né? O Moisés Zagui fala. Ninguém foge, cara, ninguém foge. É a sua consciência, é a sua consciência. Então não é um cara lá de branco que tá te julgando, te esperando para te condenar, para dizer o que você fez. Não, a sua própria consciência vai te cobrar. Que é quando acontece com o suicida, por exemplo. Ele desligou o corpo físico dele, ele percebe que está vivo. A dor dele continua, ele ainda cria uma outra, que é saber que ele desperdiçou a vida dele. Né? Então, assim como existe também as palestras aqui, para as pessoas se ganharem conhecimento, lá também precisa, da mesma forma. A vida continua da mesma forma, só que num outro formato. Né? Assim como também muitas pessoas projetadas aqui, quando vão dormir, que saem em projeção astral, vão estudar do lado de lá. Da mesma forma, a gente faz o caminho inverso. A gente sai, desliga e vai para lá estudar e depois volta com conhecimento. O próprio Wagner, que esteve aqui, ele já contou que ele teve uma projeção que ele rememorou a vida passada dele e trouxe um caminhão de informação, né, do sânscrito, lá, aquela coisa toda. De onde que vem aquilo ali? De uma vida passada dele que ele rememorou. E não precisou estudar aqui e sabe, apenas fez o download da informação. Então, da mesma forma que a gente precisa aqui, a gente vai precisar lá também. Né? Acontece da mesma forma, exatamente igual. Então, o nosso estudo mediúnico, ele serve para isso, para trazer essa base do estudo, mas sem o estudo pesado da religião. Aquela coisa fechada, dogmática. Não, é ali aberta para todo mundo. Serve para quem é espírita, para quem não é, para quem é ateu, para quem só gosta do tema, para quem quer desenvolver, serve para todos nós. Porque dentro daqueles conhecimentos tem também conhecimentos para o autoconhecimento nosso. Para a gente aplicar na nossa vida aqui, nas nossas relações aqui. Então a gente faz esse trabalho toda terça-feira às 19 horas lá no YouTube. Já tá ali, é fiel. Toda terça-feira eu tô lá. Maravilha. E, cara, falando um pouquinho ainda do Ramatiz, o que você acha? Porque eu quando eu comecei a me interessar pelo assunto,
espírita, espiritualismo, eu comecei a ler as obras dele e eu vi que comecei pelo Hercílio Mais, né? Isso. Que eu chamava de Mães, mas não é Mais. E depois eu peguei o Norberto Peixoto Sim. e parei por ali. Eu notei, não sei se existem com outras, vamos chamar de entidades, né? Uma linguagem completamente diferente de um autor ali do livro. Uhum. Na verdade, não é autor, né? Ele é o repassador da informação, O médium vamos dizer ali, assim, é é o o médium. Do Hercílio pro Norberto. Sim. Porque eu comecei lendo sobre espiritismo, fui procurar espiritismo, daqui a pouco passou por Norberto Peixoto e já estava falando de Umbanda. Como que você vê essa passagem, essa mudança de assunto repentina? Você acha que talvez é o próprio espírito mesmo, ou às vezes um médium fala que está escrevendo sobre ele? Então, Rafa, eu acho que as duas coisas. Tá? As duas coisas podem acontecer. O princípio de Ramatiz é o quê? O universalismo. Se é universalismo, ele tem que falar de tudo. Vai falar da Umbanda, para quem é da Umbanda, vai falar de espiritismo, para quem segue a linha do espiritismo, vai falar de universalismo, para quem segue a linha do universalismo. Tem um outro autor também, que ele pega mais uma visão universalista, eu esqueci o nome dele, é Sidney, não sei se é Sidney alguma coisa, cara. E depois pode até pesquisar, ele foi um médium, né, de Ramatiz ali. Mas qual que é a ideia? Na verdade, o que eu entendo disso? Eu acho que Ramatiz, pode ser que o Norberto, o próprio Hercílio, ele tenha tido contato diretamente com o Ramatiz, sim, não tem problema nenhum nisso. Mas existe a falange de Ramatiz, a egrégora de Ramatiz, onde vários espíritos ali, né, que utilizam até daquela vestimenta, do turbante, aquela coisa toda, pode parecer muito com o Ramatiz. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode se deparar com uma figura que parece, assim como tem a falange dos pretos velhos. Sim. Né? São os pretos velhos, é uma falange. Eu não tinha pensado por esse lado. Né? Então, tem a falange, tem essa turma do Oriente, que eu gosto de chamar, a turma do Oriente lá, que trabalha nessa falange de Ramatiz. São muitos mentores que carregam aquela vestimenta dos turbantes. Então assim, pode ser que seja realmente Ramatiz? Pode. Pode não ser e ser algum mentor dessa falange? Pode também, mas isso não importa. O importante é qual o conteúdo que ele está te passando. Se é o Norberto trazendo a linha da Umbanda, pô, legal, mas esse conteúdo é um conteúdo que ele te abre, que ele expande ou ele te fecha? Ele te coloca numa caixa, ele traz um dogma, que não é o que Ramatiz prega. Ramatiz prega o universalismo. Será que foi por isso que ele pegou, eu acho que, o meu ponto de vista, assim, não é nem ponto de vista, mas o que eu sinto, Ramatiz ficou um pouco meio que tirado de lado pelo movimento espírita por causa disso, dessa mudança aí de... agora eles já estão escrevendo dele sobre Umbanda, sobre Macumba, sobre não sei o quê, porque o espiritismo não... os assuntos que ele diz nos livros fogem um pouco também do espiritismo clássico, né? Exatamente. Então... Você acha que por isso que ele foi tirado meio que de lado, assim, uma periferia do espírita? Eu acredito que sim, porque se você for pegar o espiritismo, se você for pegar o Kardec também era extremamente universalista. Ele falava, ó, tem que estudar de tudo, tudo. Só que o que acontece, cara? Kardec, pô, a época que ele viveu, o século XIX, totalmente restrito ali, até para ele poder compartilhar a informação. O que ele fez já foi um baita de um trabalho, trazer para aquela época, extremamente religiosa, né, onde o catolicismo era muito forte ali, né, e você trazer essas informações assim abertas, o trabalho que ele fez já foi belíssimo. Só que ele podia ir até a página 2 só, ele tinha um limite para poder expressar aquilo ali. Obviamente que Kardec ele teve muito mais conteúdo de vivência do que ele publicou em obras, isso é fato, tanto é que as revistas, né, os artigos de revista, tem muita informação ali que não é divulgada dentro das obras, né, principais de Kardec. Então, assim, ele fez o que deu para fazer naquela época. E ele falava, assim, para continuar estudando, para buscar, para atualizar. Só que o que acontece? Quando chega a gente, o ser humano, que é meio complicado, ele quer começar a fechar tudo, criar, privatizar tudo. Então, ele começa a criar ali as religiões, né, o espiritismo, o kardecismo, aquela coisa toda, e começa a ficar muito engessado no Kardec. É igual a Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não existe. Né, e tem muitos grupos espíritas que são assim, se Kardec não falou, não existe. E não é isso, cara, não é isso. A gente não pode ser tão ingênuo e achar que, poxa, antes
Antes de Jesus não tinha nada, não tinha conhecimento nenhum. Então a Índia já está divulgando conhecimento aí já há milhões e milhões, né? Então, assim, é não engessar a coisa. E muitos grupamentos acabam engessando. E quando você pega, por exemplo, o Ramatiz e começa a falar de um monte de coisa, o cara já começa a torcer o nariz. É igual o preto velho dentro do espiritismo. Não, aqui não tem esse tipo de entidade, porque acha que o preto velho ou um caboclo é uma entidade mais ignorante, não tem... Poxa, pelo amor de Deus, não condiz, né? Aqui é só espíritos elevados. Olha aqui, não condiz com o que eles pregam, que é o amor, é a aceitação. Então, assim, mas isso é coisa nossa, do homem, porque as entidades não estão nem aí. Estão lá todo mundo trabalhando e vamos que vamos, e entende essa nossa ignorância, né? Então, acho que Ramatiz, ele sofreu muito por isso também. Né? Como ele tem essa visão de falar mesmo, de trazer o conhecimento em aberto, vai mexendo com, né, na ferida de um de outro, no ego de um do outro, vai incomodando. E a verdade, ela machuca, né? Então, acho que pode ter acontecido isso sim, principalmente quando começou a vir também pro lado da Umbanda. E não tem problema nenhum. Se o cara é universalista, cara, ele tem que fazer. Tem conhecimento da Umbanda? Tem. Tem no católico? Tem. Tem no Evangelho? Tem todos. Porque, na verdade, tá todo mundo correndo para uma mesma direção. Não importa qual lado da pirâmide que você está subindo, mas todo mundo está focando num ponto. Então, o seu não é melhor que o meu não é melhor que o seu. Tem coisa boa no meu, tem coisa boa no seu. De repente, você não gosta de algumas coisas no meu, mas tem coisa boa. No seu também é a mesma coisa. Então, vai pegando aquilo que serve para você, vai juntando na sua caixinha, cria a sua média e vai ser feliz. Entende? Mas a gente começa a querer privatizar tudo. Tudo tem que ser, não, o meu que é bom, o seu não é, se o seu tem, o meu não tem. Não, não é assim, cara. Então isso vai... Mas isso é coisa nossa, né, cara? Isso é coisa nossa. Por isso que hoje cresce muito esse movimento das pessoas começarem a eclodirem a sua própria mediunidade de forma assim, autônoma. Que é o que já vinha sendo previsto lá atrás, até, inclusive por Chico Xavier mesmo, dele ali. que vai se tornar natural isso. A ideia é que cada um... Porque isso é uma capacidade nossa. Não tem tabu de religião nisso. A mediunidade não pertence a uma religião. Só que as religiões foram, né, criando ali... Que é sempre pegar ali como dona daquilo ali. Exatamente. E aí você só pode desenvolver sua mediunidade se for ali. Aqui. Se você estiver em outro centro, não pode. Tem que ser só aqui. Vai ter que sair de lá para frequentar. E não é assim. Então a gente caminha para um mundo onde cada vez mais essas sensibilidades nossas vão começar a ficar latentes aí, normais. E vai chegar um momento que a gente vai estar comunicando naturalmente aí com o mundo espiritual. Vão criar até equipamentos para poder entrar em contato com o mundo espiritual. Equipamentos físicos, mesmo, como se fosse um celularzinho, liga lá pro teu pai que já desencanou. Ô, pai, tá... Não, lógico que não vai ser assim nessa, né? Mas... Não, mas provavelmente vai ser televisão. Acho que foi... Alguém falou... Eu não lembro quem foi. Aqui no Brasil tem um estudo... No mundo inteiro, né? Mas tem uma brasileira, a Sônia Rinaldi. Ela é pioneira no assunto da... transcomunicação instrumental, né? Tá engatinhando ali ainda. Engatinhando, modo de dizer. Seria, mas já tá anos e anos estudando isso. É muito isso. antigo, Mas é legal que ela estuda sobre esse assunto e vai repassando, e outras pessoas também agora estão aprendendo. Já tem até aplicativo, né? Enfim, eu acho que vai quebrar um pouco essa barreira, né? Sim. Como você está falando, daqui a pouco a gente não vai ter esse muro tão forte separando vivo do morto, porque na verdade tem uns que falam que tá todo mundo morto, tem uns que falam que tá todo mundo vivo, né? Já que o tempo não existe. Cara, e assim, tudo na natureza ela evolui. Por que isso não vai evoluir? Por que só essas questões religiosas, né, e espirituais não vão evoluir? Não faz sentido. Se a gente for parar para pensar minimamente, não faz sentido. A própria igreja, ela precisa se renovar. Porque, assim, a igreja, ela tem as questões dogmáticas dela, mas elas fazem muito trabalho de ajuda para as pessoas. Ajuda muito, né? Então, assim, mas precisa haver uma renovação para você captar gente nova, mudar a forma de comunicar. A vida está mudando o tempo todo. Você não pode ficar preso lá em 1800 e lá vai fumaça, sabe? Eu fui numa palestra recentemente num centro aqui no Rio, e que eu não vou citar o nome. Cara, eu fui numa expectativa tão legal, porque é um centro grande, bacana e tal. Só que quando eu cheguei lá para a palestra, cara, parecia que eu estava em 1700 e alguma coisa. A senhorinha, coitada, com dificuldade de falar. E não por conta da idade dela, mas a forma dela lidar até com a comunicação, o próprio vocabulário dela, que é da época dela. Assim, e o pensamento que ela colocava ali, pensamento, sabe, retrógrado ainda, a coisa. Eu falei, gente, mas isso não condiz com a vida de hoje, com o atual.
E aí, quer dizer, eu fui pela primeira vez, já não volto mais. Pelo menos porque, pelo que eu vi, assim como eu, muitas pessoas podem entrar ali, jovens podem entrar ali e não vai se conectar. Tem que ser uma coisa mais dinâmica, mudar a forma de falar, atualizar o conteúdo. Tem a igreja evangélica que está se atualizando. Muitas apareceram Exatamente. de uns 10, 20 anos para cá, com uma linguagem nova, com artifício. Acho que até a Bola de Neve, né? Ver essa coisa meio descolada, né? Agora tem outras também, né? E realmente tem que ir acompanhando o tempo, né? E falar em tempo, a gente já está aqui 1 hora já, conversando, legal, passou rápido. Mas vamos entrar um pouquinho no assunto também, que a gente falou que você trabalha com tarô, né? Com tarólogo. Isso, então, com tarô, com isso também vai ganhar tempo. Vai, cara. Como que é esse trabalho com o tarô? Aqui a gente recebeu a Brenda, né? Até o presente momento, que trabalhava com tarô. Agora a gente está tendo a oportunidade de conversar com você também. E ela trouxe o barô daquele Wake, como que é? Rider-Waite, né? Isso é o clássico. É o clássico, junto né? Com o Marcelo é o tarô clássico. Qual o tipo de baralho que você... Então, é bom frisar, eu gosto de frisar isso porque para as pessoas verem que, né, eu vim totalmente normal. Eu tinha muito preconceito com carta, cara, trabalho de carta. Até porque isso ficou muito mal visto lá atrás, as ciganas, as videntes. Como uma bruxa, alguém de bruxaria. Que ficava lendo o futuro e todo mundo errava e virou fantasia, começaram a criar um monte de... Então, assim, o trabalho das cartas é um trabalho assim que ele pode trazer muito autoconhecimento para você. Né? A carta em si, ela não tem nada demais, é um objeto. Ela carrega a sua simbologia, sim, e é através dessa simbologia da carta que ela vai despertar em você, tarólogo, a sua capacidade de percepção, a sua capacidade de leitura, a sua intuição. Então, na verdade, quem faz o trabalho é o tarólogo, não é a carta. A carta é só uma ferramenta para você despertar aquilo que você já tem. Isso ficou muito claro para mim. Então, assim, aí você pergunta, qualquer pessoa pode jogar tarô? Pode. Você não precisa ser médium, por exemplo, que outras perguntas fazem, não precisa. Porque, na verdade, a carta ela só vai despertar aquilo que você já tem. Então, ela vai te auxiliar a você direcionar uma percepção sua, que a carta vai te ajudar na leitura, na interpretação da imagem. Isso tudo vem acompanhado, que é da energia. Aí as pessoas falam, mas você tira a carta aí por acaso? Não existe acaso. Tudo é um processo energético que está sendo captado ali. Então, eu tinha muito preconceito com cartas. Até que eu passei por um trabalho de atendimento com cartas, onde eu só passei meu nome para a pessoa, meus dados, e ela trouxe um caminhão de informação de mim. Eu falei, cara, isso não existe. Como é que o cara nunca me viu e vai falando... Era eu ali. Estava falando tudo que eu estava passando, as situações que eu estava vivenciando, as dificuldades. Foi ali, ponto por ponto. Que é o trabalho de mandala que eu mais gosto de fazer. E ele foi passando ponto por ponto. Eu falei, cara, alguma coisa tem esse negócio, eu preciso aprender isso aqui. Fui fazer o curso de baralho cigano. Eu comecei com baralho cigano, que é diferente do tarô. O baralho cigano são 36 cartas. O tarô são 78, são bem mais cartas. Mas são oráculos, né? São ferramentas que você pode despertar ali as suas capacidades. Então fui fazer o curso do baralho. E me identifiquei, gostei disso. Aí comecei a treinar, né? Você aprende ali o significado e tudo, método de tiragem e tudo, mas não pensava em trabalhar com isso. Eu fiz porque eu achei legal e tirava pra mim, e as coisas batiam e tal, Aí ficou afastado um bom tempo o baralho da minha vida. Aí comecei a trabalhar com reiki, né? Aquilo que eu falei, da terapia bioenergética e tal. Nessa época eu trabalhava também no mercado de CLT, eu sou da área de TI, né? Eu sou formado em TI, então eu trabalhava em TI e ficava ali brincando com as minhas ferramentas que eu estava aprendendo. E aquilo foi crescendo. Aí eu voltei a me conectar com o baralho novamente, comecei a criar um projetinho na internet, principalmente no Instagram, que eu abria a caixinha, a pessoa botava um nome lá e eu dava orientação para a pessoa. E eu não conhecia a pessoa, jogava ali, conseguia ler alguma coisa, mandava mensagem para a pessoa e batia. E a pessoa, como é que eu faço para fazer atendimento com você e tal? Eu falei, cara, eu não trabalho assim ainda não, né? Tava meio quase treinando ali. Eu tava treinando, só tava praticando, porque eu tinha acabado de fazer o curso, nem tinha intenção de trabalhar. Vamos ver o que vai dar ali. Eu fazia porque eu queria, né? E quando eu recebi os feedbacks ali, aquilo me incentivava ainda mais. Aí a pessoa, eu quero fazer uma consulta contigo e tal, não sabia nem quanto cobrar, como é que era. Eu falei, tá, a gente pode marcar depois. Aí, cara, isso foi ganhando mais corpo, mas falei, cara, quer saber, cara, eu vou atender. Vou ver qual vai ser. Vou atender com isso aqui. Aí fiz meu primeiro atendimento.
a pessoa gostou muito, ajudou e tal, e aí assim foi, e hoje eu sou tarólogo. Só que o trabalho que eu utilizo das cartas, cara, não é dizer se, pô, fulano me ama, fulano vai voltar pra mim. Isso, cara, olha só, se você tá preocupado, isso é minha visão, tá, Rafa? Se você tá Sim. preocupado se fulano te ama ou não, o problema não tá no fulano, tá em você. É porque nem você se ama. Você tem uma dor muito grande aí, que você mascara essa carência, essa dependência, esse apego com o amor. Isso não é amor, cara. Então, assim, vai trabalhar aquilo que você tem. Vê suas dificuldades. Então, eu trabalho com as cartas para mostrar a causa de um problema na sua vida, e não o que é aquele efeito que está reverberando. Então, você chega para mim, cara, tô com uma dificuldade aí profissional, cara, não sei se isso, aquilo. Aí, quando você vai jogar, na verdade, o problema não está no emprego, está em você, um trauma que você tinha, uma dificuldade que você tem, que está reverberando no seu trabalho, ou no seu relacionamento, ou na sua vida financeira, enfim. Né? Então, a gente trabalha a causa, que aí vem o trabalho das cartas como um autoconhecimento. Que aí você, Rafa, vai fazer as mudanças necessárias na sua vida. Eu não vou dizer o que você deve fazer ou não deve fazer. As cartas não vão dizer isso para você. E o que eu devo fazer? Cara, o que você deve fazer é problema seu. Você tem que saber o que você quer fazer. Se você não tem decisão da sua vida, quem vai ter? Você tem que saber escolher, fazer escolhas. Mas eu tenho medo. Tudo bem, você tem medo. Vamos investigar esse medo, então? Por que você não consegue fazer escolhas? Porque eu tenho medo. Que medo é esse? De onde vem esse medo? Aí a gente vai aprofundar aqui. Pra gente tentar identificar o ponto que tá esse medo que tá te fazendo com que você não consiga decidir nada na sua vida. Aí sua vida trava. Então é nesse sentido que eu utilizo as cartas. E aí, cara, você utilizar as cartas para isso, você pode ajudar muita gente, porque é uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento para você acessar aquilo que está no inconsciente da pessoa, ou que está ali no radar da pessoa. Por que acontece? Tudo antes de materializar aqui na vida física, Rafa, aquilo existe num plano mental. Por exemplo, essa caneca aqui. Vamos supor que a gente vive numa época que não existe caneca no mundo. Nunca existe, não existiu. Aí um cara lá pensa, vou criar um recipiente onde eu possa armazenar água, porque eu carrego na mão. Aí ele inventa, ele mentaliza alguma coisa que possa, né, armazenar água. Ele imagina uma forma assim. Só que isso aqui não existe na vida física, nada parecido. Ele vai criar na mente dele. Então ele está criando aqui, para fazer, vai ter que ter a forma tal, tamanho tal, material tal, porque para resistir à água. E aí ele vai descendo aquela informação e começa a tentar construir aqui. Pega um objeto, junta e faz, e molda até materializar aquela caneca. Mas antes de ela materializar aquilo, ela iniciou num plano mental, num plano energético, num plano espiritual, não importa o nome. E é nesse plano que as cartas captam essa energia. Então, o trabalho que eu faço, principalmente com as cartas, que é a mandala, onde você passa por 12 setores da vida da pessoa, destrincha a vida dela toda ali, a gente capta tendências de possibilidades do que pode vir a acontecer com você ou não, baseado no que você está vibrando hoje. O que seria esse vibrar hoje? Como você está pensando, como você está sentindo, como você está agindo, às vezes até de forma inconsciente. Então, você está aí hoje, né, está de boa lá no sofá, mas inconscientemente você está com uma preocupação. E aquilo está minando você, está ali, criando. Lembra que pensamento gera energia? Isso vai se materializando num campo mental, você está dando forma para aquilo ali. Aí, através das suas ações aqui, você começa a materializar aquilo ali. Aquilo que você estava pensando, vibrando, matutando, né, de forma até inconsciente. Aí você toma atitudes, né, meio erradas, no impulso e tal, e você começa a materializar um monte de situação ruim para você. Então, a carta ela vai trazer para você esse aspecto. Rafa, cara, se tu continuar nessa batida que tu tá hoje, cara, a tendência é acontecer isso aqui. Então, começa a trabalhar isso aqui. Sabe, começa a trabalhar esse ponto aqui para não deixar isso aqui materializar na sua vida. É como se fosse a previsão do tempo. Quero viajar para praia no final de semana. Será que vai chover ou não vai chover? Não sei. Deixa eu consultar a previsão aqui. O que eles estão dizendo? O modelo está dizendo o quê? Qual é a tendência ali? Cara, 30% de chuva. 30, acho que é baixinho. Acho que não vai chover não. Aí tu vai pra praia e não chove. Pode chover também. Né? E o que faz essa diferença da chuva e da não chuva? São os modelos, eles vão fazer uma previsão, não é assertivo. Nas cartas é a mesma coisa. Eu vou trazer uma tendência para você. Aquilo vai acontecer? Depende de você, do seu livre-arbítrio. Se você vai continuar trabalhando e vibrando naquele sentido, vai acontecer. Então, se os modelos continuarem, o vento continuar da mesma forma, a umidade continuar da mesma forma, vai chover. E o que seria isso na nossa vida prática? Eu continuar pensando dessa forma, continuar agindo dessa forma, continuar me envolvendo diariamente dessa forma. Aquilo vai acontecer. Agora, se eu percebo que, cara, eu falo assim, Rafa, teu relacionamento, cara, tem alguma coisa que não tá legal aí, cara. Veja se você não tá sendo uma pessoa que, às vezes,
cobra em excesso, sabe? Perceba, converse com a sua companheira, vê se ela não está se sentindo ali um pouco até assim sobrecarregada em alguns comportamentos seus, se você não é duro demais, que de repente você pode estar falando alguma coisa que você para você não está sendo duro, mas a pessoa que está recebendo é algo duro, porque para você aquilo já é natural. Então, pô, faça uma reavaliação do seu comportamento com tal pessoa, veja, escute mais, e pô, cara, vou conversar com ela. Aí você vai conversar com a pessoa, realmente, eu estava sendo a pessoa que eu não estava enxergando que eu era assim. E se você continuasse daquela forma, ia desencadear, de repente, para um término de namoro ou uma briga. Então, é nesse sentido que a gente trabalha, de mostrar para a pessoa que, cara, esse caminho que tu está seguindo, lá na frente tu vai encontrar isso. É isso que você quer encontrar? Ah, não é? Então segue. Viu que é positivo? Pô, tá legal essa tendência aí. Então, agora que eu vou meter marcha no coisa mesmo pra coisa. Não é legal? Pô, vou reavaliar aqui, alguma coisa está errada. Né? Então, é nesse sentido que eu trabalho, é para trazer autoconhecimento. Não dizer se fulano vai voltar, não vai voltar, é isso, não é aquilo. Por quê? O que acontece, cara? O trabalho, embora seja um trabalho terapêutico, tudo é energia. Sendo tudo energia, o mundo espiritual também é energia. Quando eu estou trabalhando com as cartas, igual, por exemplo, eu trabalho com o baralho cigano. No mundo espiritual existem mentores também que auxiliam. O baralho cigano se diferencia do tarô. Do tarô do Rider-Waite, Porque, bom, pelo que eu fiquei sabendo, o Rider-Waite você não precisa ter talvez um mentor ali. Não, nenhum deles precisa. Nenhum deles precisa. Mas o que acontece? Mas tem uns que são específicos, tipo assim, o baralho do Zé Pilintra. Sim. Aí já tem um nome, baralho, né? Provavelmente. Mas o que acontece? São aquelas pessoas que se familiarizam com aquela egrégora do Zé Pilintra. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho um baralho do seu Zé. Se eu sou uma pessoa que eu me identifiquei com aquela egrégora, não importa se eu vou usar o baralho cigano, do Zé ou o tarô, eu vou conseguir tirar o mesmo proveito se eu utilizar. Porque eu me identifiquei com aquela energia. É igual religião. Pô, eu me identifico com a religião tal. Mas essa é melhor do que a outra? Não. É uma religião que você se sente bem ali. Né? A mesma coisa são as cartas. Então, assim, o baralho cigano é melhor ou pior do que o baralho do seu Zé, do que o tarô? Não existe isso. É a forma que eu me identifiquei com aquilo ali. Tem gente que se identifica com o tarô. Vai continuar, vai tirar o mesmo proveito ali do que a pessoa que joga o baralho cigano. Tudo é identificação. Né? Aí o que acontece? Até me perdi o que eu estava falando. Você foi falar do seu Zé aí. Eu cortei do. Tu cortou, mudei cara. A atenção. Então, assim, mas aí o que acontece? Eu trabalho com baralho dessa forma. Dos mentores, né? Quem tá falando, dos mentores. O que acontece? Nós temos auxílio espiritual o tempo todo. Você que trabalha divulgando conteúdo, você pode ter certeza. Se você divulga, por exemplo, seu podcast aqui, que é um podcast que está levando conhecimento para as pessoas, né, para as pessoas poderem aprender, despertar, estudar, enfim, são coisas positivas. Você pode ter certeza que vão ter amigos espirituais te auxiliando nesse projeto, para que você continue, né, te incentivando. Isso em todas as profissões. Você pega um médico, por exemplo, que é um médico correto, que está preocupado ali com o exercício da profissão. Cara, quando ele está operando, você acha que ele está operando sozinho? Cirurgião, tá lá com o cara aberto. Tem uma galera atrás. Tem uma galera, ele nem sabe. E não precisa saber. Assim é dentro do baralho também. Quando você está trabalhando, existe a egrégora dos espíritos. Por que tem, né? Os ciganos, a egrégora dos ciganos. É isso, os mentores dessa egrégora cigana, por exemplo, a gente está falando do cigano, vão estar te auxiliando ali. E você tem uma percepção. O que diferencia um tarólogo do outro? Se as cartas são iguais. Né? Se a carta fosse ali matemática, você ia montar aquela sequência, todo mundo ia ler a mesma coisa. Por que não lê a mesma coisa? Porque tem a figura do tarólogo. E o que diferencia um tarólogo do outro? É a capacidade que ele tem de interpretar aquelas energias ali. E aí, você pode ter auxílio, inclusive, de mentores para te auxiliar nessa captação. É necessário? Não. Pode acontecer? Acontece muito. Sabe? Então, assim, vai ter lá o baralho do seu Zé. Vão ter os mentores vinculados com essa falange do seu Zé que pode auxiliar. Até porque você já tem essa conexão com o seu Zé Pilintra, por exemplo, essa energia do seu Zé Pilintra. Então, se tiverem mentores que trabalham nessa egrégora de seu Zé Pilintra te auxiliando, ele vai te auxiliar. De repente, para você captar alguma coisa que a pessoa precisa ouvir naquele momento, que vai auxiliar ela a abrir a consciência dela. Mas nunca no sentido de trazer para você a resposta pronta. Tipo assim, Rafa, faça isso, isso, isso e isso, que sua vida vai melhorar. E aí que entra o lado errado, o lado estranho da força do trabalho com cartas. Pessoas que trabalham, dizem se trabalhar, né? E eu acredito que trabalham, sim,
mediunizadas, né, com a entidade ali próxima dela, tendo a famosa incorporação, que na verdade é a psicofonia, né? A pessoa está sob influência de um mentor, de um amigo espiritual ali. Só que você vai ver o conteúdo que é passado para a pessoa, pô, cara, só conteúdo que não tá levando você para expansão, para pensar, para crescer, só para trazer a resposta fácil, falar para você vai fazer isso ou aquilo. E eu não vejo que é dessa forma. É mesmo quando o professor, que não vai ficar passando cola pro aluno. O professor, ele vai te orientar. Cara, vai estudar a tua matéria que vai cair isso aqui na prova, mas você tem que estudar. Se não estudar, você vai errar. Aí chega na prova lá, o professor tá te dando cola. Tá errado a postura de um professor dessa? Não tá. Da mesma forma, o mundo espiritual. Você pode ser um baita de um tarólogo médium, que acontece, que é o meu caso, no caso, né? Mas tudo vai depender de que tipo de companhia espiritual eu tenho. Que tipo de mentor espiritual tem? Que tipo de cigano tá comigo ali, se for uma energia cigana? Até se você levar para um lado um pouquinho não muito bom, quem vai te acompanhar talvez sejam coisas não muito Exatamente, boas. pessoas que não querem, que vão compactuar com aquele seu tipo de pensamento. Porque semelhante vai atrair semelhante nesse sentido, né? E não é porque você está sob a orientação de um espírito que ele é elevado, a gente tem que tirar isso também. Espíritos são pessoas desencarnadas. Existem pessoas boas que querem o seu crescimento e existem pessoas más que querem puxar seu tapete. Existem espíritos bons que querem te ajudar, existem espíritos perturbados que só querem te atrapalhar. Assim como é aqui na vida física. Então, assim, que tipo... Só que a gente acha que, não, porque a pessoa joga, ela joga incorporada lá com a cigana, tal, com a pombagira, com não sei o quê, com papapá. E quem garante que aquele espírito é um bom espírito? Entendeu? Então, o que tem que ser analisado? O conteúdo, cara. Então, não importa se a pessoa ela vai jogar mediunizado ou não, o importante é o conteúdo. E quando você entra... Por que eu estou falando isso? Porque quando você entra nesse trabalho mais direto, terapêutico, holístico, né? Que é um trabalho holístico, trabalho com cartas, você está lidando diretamente mais com o campo espiritual. Né? Então, se você não tem uma base de conhecimento do que são energias, porque ali você está envolvido com energias, principalmente da pessoa que você está atendendo. Então, da mesma forma que você fez o reiki e tinha alguém ali que afetava a pessoa do outro lado que você estava mandando energia, também no tarô Não tenha dúvida disso. acontece também. Às vezes vem alguém junto ali, ó. Acontece, pô, não fala cara. Isso pra ela não, te dá um soco na costela. Não vai nem dizer pra... Às vezes eu tô jogando, eu tô percebendo a presença perto da pessoa. Tá incomodando. Pô, cara, aconteceu várias vezes assim. Marca uma sessão, vou marcar com o Rafa amanhã, 10 horas da manhã. Começa a dar errado um monte de coisa. Não é que dê errado, mas eu já acordo diferente. Ou vou dormir já diferente. Já começo a sentir uma presença, como se fosse uma agonia, uma ansiedade, uma coisa estranha. Parece que tem alguém rodeando, alguma coisa está acontecendo. Falei, aí eu falo logo assim, tem boi na linha. Aí eu deixo para ver, faço um trabalhinho antes de dormir de energia comigo. Aí no dia seguinte eu acordo. Aí acordo mal-humorado, acordo meio, sabe, sem motivo nenhum. Acordo mal-humorado. Falei, aí tem, cara, aí tem. Aí começa o atendimento com a pessoa teve os mesmos sintomas ou antes de dormir, ou quando acordou, teve uma noite de sono ruim. Falei, pois é. Às vezes você percebe mesmo, até no ambiente da pessoa, a entidade. Porque lembra que eu falei pra você da palestra que acontecem os trabalhos nos bastidores? Cara, se você pegar um profissional correto, e qualquer profissional correto que esteja ali direcionado pra fazer você, te ajudar. Eu quero te ajudar, cara. Você crescer. Não quero trazer receita de bolo pra você. Eu quero te ajudar. Cara, esse profissional, ele vai ter um auxílio espiritual, ele tendo conhecimento ou não. Porque o trabalho dele é que vai balizar se ele merece ajuda ou não, espiritual. E aí, nesse processo que está atendendo outro ali, cara, os próprios mentores podem utilizar para fazer assistência na entidade que está com a pessoa. Entendeu? Isso já acontece, eu já vi isso acontecer. Então, eu estou jogando contigo e estou te orientando. Pô, Rafa, abre teu olho, cara, melhora. Tá? Aí você começa, realmente, Diego, você tá falando aí, cara, agora eu tô começando a perceber que eu estava vacilando nisso. As minhas atitudes não estavam corretas, ou seja, está melhorando sua consciência. Melhorando sua consciência, está abrindo. O sol está surgindo, está dando luz naquilo ali. E aí, você começa a se desconectar do suposto. Não estou dizendo que toda pessoa que passa por isso tem um processo de entidade, não é isso. Pode acontecer, pode. Mas estou botando no fato aqui que tem para a gente poder desenhar. Então, o Rafa chegou lá com a entidade com ele lá que está atrapalhando a vida dele. E aí você começa a ganhar consciência. Pô, cara, realmente, eu não percebi que eu estava errando. Eu vou começar a melhorar a partir de hoje, cara. Eu quero me tornar uma pessoa melhor e tal. Você já está abrindo luz.
Nisso você está desconectando dessa energia que veio com você. Porque ela quer totalmente o contrário. Ela quer que você continue ali se afundando. Nisso, ou ela pode ir embora, ou os próprios mentores daquela egrégora, daquele tarólogo ali, faz o Sai o pra lá. trabalho. Faz o trabalho. Isso acontece. E isso você não precisa ter conhecimento. Isso acontece naturalmente. O que vai balizar o quê? É o seu direcionamento do seu trabalho. Se você faz um trabalho correto ou não. Assim como o médico, por exemplo, que está lá na mesa de cirurgia, faz a cirurgia complexa, que não sabe como é que o cara sobreviveu àquilo ali. E ele estava recebendo auxílio espiritual ali, de médicos já desencarnados que estavam auxiliando ali. Então você não precisa de uma coisa para receber ajuda. O que vai direcionar no final é sempre o conteúdo. É o conteúdo que você recebe, é o conteúdo que você propaga. É isso que vai balizar se você tem uma boa companhia espiritual ou não. Se você é uma boa pessoa ou não. É só analisar o conteúdo. Assim como é que nas nossas relações. Como é que você sabe que uma pessoa é legal para ser seu amigo ou não? Você não vai analisar o conteúdo daquela pessoa? É isso. No mundo espiritual é a mesma coisa. Entendeu? Entendi. O que você trouxe algum baralho aí? Eu trouxe, cara. Deixa eu pegar aqui. Quer mostrar? Eu mostro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui o que eu trouxe foi o baralho cigano. Tá pegando? A câmera tá aberta. Cadê? Tá. Tem que só não tá pegando a mesa. Ah, agora tá pegando a mesa. Eu posso mostrar. Esse aqui é o baralho cigano, né? Que eu falei, que são 36 cartas. E como é que faz aí? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Não Quer fazer? Acho que não vai. Eu faço uma pergunta. Aqui, esse aqui é o baralho cigano. Como né? que a gente pode... Então, a gente pode aqui, de improviso aqui, a gente pode puxar, de repente, uma orientação pro podcast. Bacana. Né? Saber como é que vai ser esse ano 2024, o que tem aí de... Que a gente pode... Qual caminho seguir, né? A gente pode puxar uma orientaçãozinha aqui breve. Maravilha. A gente pode ver, porque, na verdade, o podcast é uma entidade, né? É uma energia. É um programa que tem uma energia. Então, a gente pode consultar também. Então, eu vou pedir para você agora, nesse momento, pensar no seu podcast. Tá, fecha o olho. Isso, pode, você fica à vontade. Pensa no seu podcast. Tá, tô pensando, hein? Para você firmar essa energia do podcast aqui nesse momento. E a gente vai buscar uma orientação para esse Maravilha. seu trabalho aqui. Qual o direcionamento, o que os nossos amigos aqui, né, têm para trazer de orientação para você. Por mais um dia feliz, que carrega um nome muito interessante. O próprio nome já carrega muita, né, energia bacana. A gente pode ver o que vai... Cara, é o seguinte, ó. Eu peguei para esse ano, tá? O mais um dia feliz para esse ano. Assim, vai ser um ano para vocês, cara, do podcast, onde vocês podem, assim, realmente firmar um compromisso com o trabalho. O que seria esse firmar esse compromisso? É assim, é levar a sério mesmo, né? Vou levar a sério esse trabalho, agora a gente vamos nos dedicar a isso aí, mas é uma mudança que ela vai vir para vocês de forma lenta. Então, assim, é um ano para vocês que vocês vão ter mudanças. Vamos supor que a partir de hoje é você e mais o Flávio, né? Então, pô, Flávio, vamos pegar firme no projeto, cara? Vamos botar isso para andar? Cara, vamos. Legal. Cara, vocês vão perceber que a coisa vai ser lenta. Então, assim, vocês vão ter que lutar contra isso, entre aspas, que o retorno não vai ser rápido, tá? Vocês estão num movimento de crescimento ainda. Vocês estão num movimento onde a parte emocional de vocês... vai contar muito. Emocional que eu digo no seguinte, cara, vamos ver até que ponto esses dois realmente estão empenhados em fazer o podcast andar. Ou será que não é um fogo de palha? Será que eles não estão só ali querendo um retorno rápido para alguma coisa? Será que esse podcast para eles tem valor de verdade? Ou é só um interesse pessoal? É como se fosse um teste, cara, sabe? Vamos testar esses dois rapazes lá. Vamos ver se realmente eles estão ponta firme no trabalho. Se o mais importante é divulgar o conteúdo, é propagar conteúdo bacana, ou se vocês só querem fama, status, like, visualização, movimento rápido. E eu percebo que algumas mudanças vão precisar acontecer nesse processo do seu podcast aqui. Mudanças que podem ser, assim, individuais, no sentido de que eu, Rafa, vou ter que abrir mão de alguma coisa, fazer algum corte na minha vida, para poder, de repente, até me dedicar mais a esse trabalho. Ou o Flávio, mas eu vejo que o podcast em si, a estrutura do podcast... ela vai precisar, do formato que é feito hoje, não vai dar certo. Se vocês quiserem ter esse crescimento. O não dá certo não é que vai dar errado, mas assim, vocês precisam mudar. Alguma coisa precisa mudar. Tem que dar uma inovada. Tem que mudar. O formato que está hoje
desse formato não pode continuar. Será que é o amendoim? Não, o amendoim, ele tem que continuar. Ele tem que botar um café aqui também. Tem a Aí vai cafeteira, andar, é. aí vai andar. Não, brincadeira. Mas assim, vocês vão precisar fazer algum corte em que sentido? Inovar Em que talvez. sentido? Né? Por exemplo, vou trazer possibilidades para vocês aqui, tá? Olha, vocês de repente trazendo ao vivo, de repente aumentando a frequência, de repente trabalhando mais a divulgação do podcast em si. Sabe, assim, vocês precisam sair de uma zona de conforto. Sabe como eu enxergo vocês? Eu enxergo vocês com bastante potencial, bastante vontade. Vocês estão ali olhando para um horizonte, desejando muito aquele horizonte, mas vocês não querem sair de uma torre, de um local de segurança de vocês para ir alcançar aquele horizonte. Porque vocês sabem que para você poder desbravar o que aquele horizonte espera por você, cara, você vai ter que passar por um caminho que é desconhecido para você. Verdade. Então, assim, você quer muito uma coisa, mas não quer fazer o movimento de alcançar aquilo ali, porque vai ter que mexer com muitas estruturas. Zona de conforto, de repente, dificuldades do próprio processo mesmo, que é natural. Então, assim, é sair muito do desejar e materializar aquilo, trabalhar. E o trabalho, como o próprio nome diz, vai dar trabalho para vocês. Né? Mas é aquilo que eu digo, é como se fosse um teste para vocês. Vamos ver se esses meninos querem mesmo. Vocês pegando ponta firme no projeto, cara, o troço anda. E vocês vão sentir a realização, o retorno para vocês. Ele pode até vir de forma financeira, sim, mas não vai ser o mais importante para vocês isso não. Porque o tanto que vocês batalharam para aquilo andar e crescer, que o retorno financeiro ele vai ser secundário. Vocês vão ter retorno financeiro. Vai ter retorno financeiro, o reconhecimento material da coisa ali, né? Dinheiro para investir. Mas o que mais vai contar para vocês é o valor. O quanto vocês colocaram a energia de vocês, de repente abdicou da sua própria vida física, né? Ele também, de repente final de semana, tendo que viajar e se esforçando, e sai do trabalho correndo, e vai, sabe? Essa coisa que gera valor. Isso vai gerar valor para vocês. Se vocês souberem direcionar isso para vocês, com esse propósito. Não, cara, esse podcast aqui é muito mais do que uma ideia da gente ficar famoso ou ganhar uma renda extra. A gente tem um propósito. Se o podcast se tornar um propósito na vida de vocês, cara, vocês vão ter muito recompensa bacana aí. E não vai ter preço para vocês. Vai ser aquele negócio tipo assim, cara, isso aqui eu faço aqui porque eu amo fazer isso aqui. Isso é muito mais do que, sabe, reconhecimento. Eu coloquei meu sangue aqui. Só eu sei o que eu passei aqui. Só a gente sabe pra gente construir isso aqui. Então isso aqui pra gente não tem preço. Então vocês vão colocar propósito na coisa. Mas aí vai depender muito dos dois que estão envolvidos aí. Maravilha, hein? Qual será o futuro do podcast Mais um Dia Feliz? Bom, trabalho, eu nunca fui de negar trabalho. Mas é claro que a gente lidar com podcast, realmente, eu não trabalho com podcast, assim, eu não tenho nenhum retorno, né? Financeiro do podcast, isso aqui eu dedico meu tempo, né? E energia também. Sim. E, na verdade, eu invisto também financeiramente em algumas coisas para estar aqui também, né? Mas é legal a gente ouvir isso, né, Igor? Porque, de certa forma, é um prospecto do que eu imagino também. Só te interromper, na verdade, a possibilidade que esse projeto ele tem para transformar vidas, cara. Exatamente. Esse projeto de vocês, ele pode transformar vidas e ele pode ser, assim, um divisor de águas, principalmente aqui na nossa cidade, sabe? O Mais um Dia Feliz, ele é um projeto que ele nasce hoje como um podcast, mas que, se for levado a sério, ele pode se tornar até um trabalho social. Esse Mais um Dia Feliz, eu vejo ele com uma grande potência de transformar vidas. De verdade, não só de conhecimento. Transformar vidas de pessoas que precisam de ajuda. Então, assim, você e o Flávio não começaram esse projeto por acaso, esse nome não foi dado ou veio para você por acaso, porque eu vejo que o Mais um Dia Feliz ele pode ser um projeto que ele vai deixar um legado para as pessoas. Não só de conhecimento, mas de transformação da vida das pessoas, onde vocês vão sim fazer mais um dia feliz na vida de quem realmente precisa. Então, assim, eu diria para vocês que seria bem legal vocês pensarem com muito carinho, cara, porque o potencial que esse projeto tem aqui de impactar vidas é muito grande.
É muito grande. Talvez você esteja olhando pela ótica só, por enquanto, de compartilhamento de informação, mas ele tem um potencial muito maior do que isso, onde vocês podem se tornar aí uma grande referência em trabalhos sociais, entendeu? O potencial que ele tem, essa semente que ele tem ali de germinar e brotar e se transformar em algo muito grande é bem possível. Então é muito mais que um podcast, cara. É um projeto que ele pode impactar vidas aí. Maravilha, emocionante, hein? Quase. É verdade. Estou um pouco emocionado aqui. Mas é verdade, cara. É porque eu não consigo transmitir para você o que eu sinto dessa energia que está aqui nesse momento. O que eu posso dizer para você cara, assim como eu falei lá para o menino, um mês você... Lembra que eu falei? Pô, se afasta um mês. Cara, dá um ano. Se dedica esse ano a esse projeto, sabe? Mas se dedica de verdade. E aí, quando chegar lá em final de 2024, início de 2025, você diz, pô, cara, não deu, tá cansado. Vou tentar, beleza, você vai, mas coloca isso como prioridade para vocês esse ano, que eu acho que pode ser um divisor de águas para vocês em 2024, para esse projeto e para a vida de vocês também. Vocês vão começar a descobrir uma nova visão do que é vida. Uma visão muito mais humanitária da coisa, sabe? Porque talvez isso esteja longe do seu radar hoje. E todos que estão envolvidos, sabe? Você, a parte técnica, todo mundo tem um potencial muito grande de se tornar uma bela de uma missão esse programa de vocês aqui. Então, eu acho que vale a pena você pensar com muito carinho em colocar um pouco mais de energia nesse projeto, seriedade e se esforçar, sim, porque vocês precisam se esforçar e vencer todas as dificuldades, que lá na frente vocês vão perceber como valeu a pena, cara, como valeu a pena. E aí vai aquilo que eu falei para vocês. Isso vai gerar valor para vocês. Vai ser um filho para vocês, sabe? Vocês vão olhar para aquilo, pô, tá vendo isso aqui, ó? Só a gente sabe o que a gente passou para poder construir isso aqui. Olha como está reverberando agora de forma positiva. Fico todo arrepiado, cara, porque é uma energia muito legal que tem esse projeto de vocês. Que bom. Bom, também tô sentindo um pouquinho dessa energia aqui, mas eu vou segurar minha voz, porque posso estar falando besteira, né? Mas obrigado, a gente já tá aí com... Caramba, foi um programa bem longo. O Flávio, ele sempre tá aqui comigo, né? Hoje ele não pôde vir. A gente tá aí 1h30, né? De podcast. Alex já tá ali se preparando. Tá agoniado, querendo ir embora. Tá dando uma grande chuva aqui no Rio de Janeiro. Mas, Igor, muito obrigado aí Cara, eu que te agradeço. Pela visita, pelas informações que você deu pra gente. Eu que te agradeço. Você pode contar com a gente sempre que precisar aí, tá? Quer deixar um recadinho aqui pra câmera aqui? Eu quero deixar assim, falar que todos nós temos capacidades e que basta a gente explorar aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós mesmos, as nossas potencialidades, e todos nós temos essas potencialidades, a gente que não descobriu ainda, e que se a sua vida hoje está passando por algum momento de dificuldade, saiba que sim, essa dificuldade que você passa, ela está querendo te mostrar assim, uma baita de uma oportunidade. Por mais que você não enxergue hoje ainda. Faça o exercício de você olhar mais para você, tirar um tempinho para você, se conectar com você, que você vai enxergar essa resposta que você tanto precisa. Porque todos nós somos capazes, né? Então, e eu sou prova viva. Eu falo para as pessoas, cara, se eu conseguir, você também consegue. Porque eu era totalmente cético sobre esses assuntos, né? Principalmente sobre espiritualidade, sobre mediunidade. E hoje eu vejo que é um campo de infinitas possibilidades, mas, acima de tudo, é uma baita de uma ferramenta que todos nós temos para transformar a nossa vida de verdade. É isso. E agradecer a todo mundo que assistiu. Beleza. Bom, quem não está inscrito no canal, convido a se inscrever, deixar o like, colocar nos comentários o que achou, que isso também é importante para a gente poder ficar aí no YouTube lá em cima. E vamos terminando mais um programa de mais um dia feliz aí com aquela salva de palmas. Mais um dia feliz, gente. Mais um dia. Valeu.